Antes de mais, obrigado por terem aceito o convite para estarem aí. Alexandre, Ferreira e Sully. Obrigado por terem tirado um bocado do vosso tempo para passarem aqui na live, manos. Obrigado eu pelo convite. Obrigado eu também pelo convite, está fresh. Sejam bem-vindos, bros. Eu ia começar por apresentações. Se quiseres começar por ti, Alexandre, o que é que fazes? O que é que trazes cá, né? Ok, pronto, o meu nome é Vasco Alexandre, eu sou mais conhecido na Twitch por Alexandre Grande, sou um streamer e criador de conteúdo já há quase um ano, faço uma criação de conteúdo à base, muito à volta de desporto e futebol, principalmente futebol manager e simuladores de desporto. E pronto, o que me traz aqui é cascar no Fernando Santos e falar um bocadinho sobre o desporto no mundo dos videojogos. Yeah. E tu, Ferreira? Fala-me um bocado sobre ti. O meu nome é André Ferreira. Concordo não, vou fazer o mesmo que o Alexandre disse. Até aí estamos de acordo. E é como ele, não stream, mas eu gosto muito de jogos. Gosto muito de jogos, da FM também, NBA, FIFA, todo tipo de jogos de desporto. E eu sou professor profissional. Tu, Sully, conta-nos. Como é que é, what it do? O meu nome é Luís Almeida, né? Sou atleta de handball. Também sou criador de conteúdo, também estava aí na Twitch. Infelizmente surgiram umas coisas, não estou aí, mas já estou aí para comentar com vocês aquilo que tiver a surgir. Como toda a gente tem uma opinião, treinador de pancada, estamos a fazer acontecer. É isso. Já agora, malta, vocês têm o comando com o nome de cada um deles, que está no chat, né? E vocês podem aceder aos links para o YouTube de cada um, das redes sociais. É isso, manos. Vamos começar com o talk show em si e espero que gostem, espero que se divirtam. Não se esqueçam, comprei o vosso ticket com 400 pontinhos no chat para facilitarem a giveaway de jogos. E se puderem partilhar a live e dar host, eu agradeço imenso. É isso, manos. Isso, maltinho, tudo a dar host. Spam de host. Sim, o Cada host. É uma velinha para o Fernando Santos e Espera aí que eu vou dar o osso também. Se der para ele ir embora, melhor. Eu gostava de saber, inicialmente, o que é que vos despertou o interesse no desporto, no mundo do desporto? Não só nos jogos, né, mas no desporto em si. Foi em criança, foi mais tarde? Não há vez, by the way, respondam conforme acharem. Eu comecei de desporto. Eu comecei a praticar desporto muito cedo. Comecei a praticar hóquei em patins e basquetebol muito cedo. Comecei no hóquei com 7 anos e depois no basquete com 9. Pronto, e foi aí, a partir daí a minha ligação com o desporto. Fui 10 anos federado de hóquei em patins. Tive cerca de 3 anos no basquete. Pronto, e foi a partir daí que começou toda a paixão e todo o amor por não estou Só uma cena, Sully, o teu microfone está a fazer algum ruído, consegues, tipo, não sei se é dos fones ou se... Bro, eu estou sem fones, eu estou no carro, mano, está com ruído. Um bocadinho. Espera aí, vou ter muito quando não estiver a falar então, Não, é isso, na boa, obrigado. Mas sim, então dizias, Alexandre. Mas pronto, basicamente, ou seja, fui federado de hóquei em patins e de basquetebol e foi, pronto, desde novo comecei a ter contacto com o desporto, de competição e tudo mais e foi uma, pronto, lá está, e depois foi virado para os videojogos, foi fácil começar a transição no mundo dos videojogos tender muito mais para o desporto do que para outro tipo de jogos. Yeah. E tu, Ferreira? Como é? Estás que eu não estou habituado a live. É um bocado como o Alexandre. No meu caso foi o futebol, joguei futebol desde que me lembro. E tinha também o irmão mais velho e o meu pai que jogavam os jogos. E acontece naturalmente, uma pessoa começa a jogar aqueles primeiros FIFAs, depois vai crescendo, vai gostando de outros jogos. E basicamente é isso. As influências que uma pessoa vai tendo e acaba por jogar mais jogos. Depois sempre gostei mais de jogos de futebol. Não pode parecer estúpido o que eu vou dizer, mas eu comecei a jogar jogos sem ser de futebol ou de basquete ou o que seja, sem ser de desporto, para aí com 17 anos. Ou seja, eu aquele tempo todo só me apanhavas a jogar FIFA, era ridículo. Yeah. Não tinha mais nada. E tu, Sully? Boys, what it do?
Pá, eu desde que me lembro sempre fiz desporto, sempre estive ligado a tudo em desporto. Na escola, as cenas que mais me entusiasmavam ou emocionavam, se dizendo, tinha tudo a ver com o desporto. Como toda a gente, o desporto rei, futebol, sempre foi das coisas que me chamou mais a atenção. Eu comecei a jogar handball porque os meus amigos todos jogavam handball, mas tudo o que está relacionado com o desporto eu gosto, principalmente eu acho, porque eu sou um apaixonado por competição. Tudo o que seja competitivo, isso depois transportou um pouco da minha pessoa para o gaming, porque quando eu mudei para o gaming comecei a ver jogos, por exemplo, tipo Counter-Strike, tipo, etc., mesmo FIFA, e a competitividade do jogo em si traz-me a essência do desporto. Por isso é que eu acho que o pessoal que começou no eSports e diz que o eSports é um desporto, não tem realmente a noção do que é o desporto, não tem a mesma noção do pessoal que veio do desporto para depois entrar no eSports. Eu acho que isso também deve ser um tema de conversa que devemos ter aqui hoje, porque acho que existe um vácuo que o pessoal do eSports, assim dizendo, do online, o pessoal que nunca saiu muito do quarto, tem noção do que é o desporto, a competitividade e o que é dar a pele pelo outro, porque o pessoal está muito afastado, porque estamos claramente a falar por computadores, estamos conectados via Wi-Fi e acho que falta um pouco daquele contacto pessoal para o pessoal dar um novo step up naquilo que se trata do desporto e esporte. Yeah. Eu concordo com isso. Também é certo que há pessoas dentro do esportes já praticaram desporto, não é? Nem todos são colados dos videojogos. Mas sem dúvida que às vezes certas atitudes nota-se que alguns jogadores se calhar não estão tão entrosados, digamos assim, ou não têm tanta comunicação com outros e isso nota-se no esporte, sem dúvida, concordo. Mas então estavas a dizer, Alexandre, tu concordas com o que o Sully estava a dizer, não é? Sim, eu concordo, assim, lá está. Como eu estava a dizer, eu pratiquei, foram 10 anos de hockey federado e mais 3 de basquete. E acaba por a competição, a ligação que tu tens, ou seja, é essa. Eu conheço o mundo do esportes, não sou, nem nunca fui, nem nunca serei um jogador de esportes do que seja, mas conheço o mundo do esportes e é diferente a ligação e a competitividade do mundo do esportes para o mundo do desporto a sério, entre aspas. É muito mais, como é que eu ia dizer, existe uma relação interpessoal muito mais intensa e muito mais honesta e fiável do que existe no esportes. Ou seja, acaba por o desporto, ou seja, apesar de ser o desporto ser algo físico, acaba por o desporto, basquete, futebol e afins ter uma conotação muito mais emocional do que tem o esportes entre colegas e entre adversários. Certo. E a competitividade é assim, eu sei que existe muita competitividade no FIFA, no CS, no 2K, existe muita competitividade, mas no desporto federado, seja futebol ainda é o pior entre aspas deles todos, mas basquete, handball, hockey, atletismo é uma competição desde o início, desde novo e normalmente são 1000 cães para um osso quase, é muita. E a acessibilidade do desporto também é muito mais fácil vingar no esportes do que vingar num desporto físico, não é? Eu concordo com isso, em parte, porque eu acho que a questão da competitividade, dos laços e etc. Tem muito a ver que tu, por exemplo, tu começas nos esportes, tu não tens um treinador, não tens um diretor, não tens uma estrutura por trás que te incute esses valores. Porque tu repara, não há ninguém que comece, pelo menos no meu conhecimento, não conheço ninguém que comece a jogar Counter-Strike ou League of Legends, o que seja, e tenha um treinador ao lado. Ou alguém a dar-lhe condições para tal, porque por isso é que muitas vezes a comunidade dos videojogos é um bocado tóxica. Porque eu acho que no desporto normal, não há tanto espaço para a toxicidade entre os próprios colegas, porque tens sempre alguém a orientar as coisas, a incutir essa mentalidade, porque tu repara, tu começas a jogar futebol, handball, o que seja, e desde os 5, 6 anos incutem-te uma mentalidade de esforço, de dedicação, de entreajuda, essas coisas. Começas a aprender a jogar e só depois é que começas a aprender a jogar com os outros. Pois, é por aí, percebes? Eu acho que é por aí. Isso concordo, sem dúvida. Mas eu concordo com ambas as partes, aliás, tanto a parte que o Ferreira estava agora a falar de realmente não há
É isso, eles primeiro começam a jogar e depois é que começam a saber estar com os outros, até porque isso acaba por se ver nas mudanças de line-ups tão frequentes nos esportes, principalmente nos esportes que ainda não estão bem estruturados, não é? Mudanças de line-ups constantes. Mas também deixa-me, desculpa interromper. Força. Falaram bem que aqui primeiro aprendes a jogar, depois é que se aprende a jogar com os outros. O mundo de esportes é um pouco como a internet, como olhamos para o Facebook ou para o Instagram, porque acaba por ser um desporto, mas extremamente egocêntrico. Tu aqui a atenção que tu recebes por seres bom ou por teres, sei lá, por matares muitos, vai ser sempre maior do que seres por um bom colega de equipa. Acaba por ser a foto que tem mais likes é aquela que mostra o rabo, não é aquela que mostra a cara, entendes? Uhum. O conteúdo é sempre distante ou diferenciado, por isso eu acho que os esportes também, não só porque aprendes a jogar primeiro, mas mesmo a mentalidade de quem joga, é aquilo que eu disse, o pessoal não sai do quarto, não sabe o que é se esforçar para atingir alguma coisa, às vezes não tem a ver sobre ter aprendido ou não, tem a ver também como tu és um pouco como pessoa, porque se não fores competitivo, se não fores leal, humilde de base, tu não vais ser mais tarde, tipo, aquela é a tua base como pessoa. É isso que acaba por mostrar um pouco os esportes e em Portugal consegue-se ver essa mentalidade tanto nas equipas como nos jogadores. A cena de o jogador não teve boa performance, o jogador já não presta, o jogador já não é bom. Yeah. Nas equipas em desporto em geral, Estás a lagar um bocado, bro. vamos falar com contacto físico, interação da gama, tudo bem, aqui a internet se calhar está fatela. Na boa, Não bro. sei se vocês conseguiram me ouvir bem ou não. Estava a cortar um bocado, Ele estava a cortar. Nem mas conseguimos não era. perceber. mas deu para perceber a Sim, ideia. sim. parte. Yeah. A internet é egocêntrica, estavas a dizer, é tudo à volta do eu. Sim, concorda 100% nisso, né? Acaba por ser. No desporto coletivo ensinam-te sempre, é quase, lá está, e acho que é algo que é incutido na maior parte dos bons clubes, que é, primeiro ensinam os atletas, que são crianças e adolescentes, a ser boas pessoas e depois a serem bons atletas, ou seja, primeiro é formar homens, né? Formar mais homens e importante. mulheres e depois formar atletas. Exato. Nem toda a gente vai ser o Ronaldo ou whatever, né? Nenhum. O desporto é mais que isso. Exatamente. Se numa geração um for, é bom. Exato. Mas por exemplo, o Ronaldo mesmo para ser o Ronaldo hoje em dia teve que ter boas bases desportivas. Exatamente. Ser o Ronaldo não é fácil. Imagina que estás na posição do Ronaldo e as coisas não te subirem à cabeça. A cena é que nos esportes, pelo menos em Portugal do que eu reparo, o pessoal nem conquista nada assim de especial, não vai muito por aí além e tipo, aquilo sobe-lhes logo à cabeça, não sabem se balançar. E vocês também conseguem ver isto aqui na Twitch, basta ver alguém que começa logo a ter um pouco mais de atenção e a pessoa já mudou. Já não tem ali as bases para se balançar na corda bamba, entendem? Tipo, por isso é que muita gente cai ao início. Imediato é muito assim, o sucesso imediato é muito assim, e tu vês que no desporto, mesmo quando calha algum atleta ter um sucesso imediato muito instantâneo, acaba por sempre, a maior parte das vezes, tipo, ser backfired, ou seja, como não tem as bases, acaba por não ter um crescimento sustentável e acaba por se perder. Podes, por exemplo, no futebol podes falar do Mas Torre, era um prodígio de 15 anos e que agora ninguém ouve falar dele, não é? Porquê? Porque foi muito de repente e apareceu demasiado cedo e com demasiado destaque quando ainda não tinha sido formado como homem, antes de ser atleta. Era aquele rapaz dos skills, não era? Com o Milan até o contratou com 14 anos. Do Milan, sim. Tocando aqui também no que estávamos a falar dos esportes e a diferença entre os esportes e o desporto, cada vez se vê mais pessoas a entrar no mundo dos esportes e cada vez mais em crianças se começa já com tablets e com os computadores com 4, 5 anos, não é? E na minha opinião, pelo menos, vê-se mais sedentarismo por parte das crianças, não só agora na pandemia, que é normal, mas já antes se via esse acontecimento. O que é que acham que era necessário fazer para começar a promover mais o desporto e as crianças serem incutidas cada vez mais a voltar ao desporto em vez de estar tão em frente ao computador ou ao tablet ou o que seja? Na escola.
Eu acho que começa tudo com o desporto escolar. Porque é aí que tu vais agarrar os miúdos. Ele é muito fraquinho. Pois, e tu se fores a ver desporto escolar, pelo menos na minha experiência, tinhas o badminton, não lembro-se de mais nada, ginástica, tinhas poucas coisinhas, percebes? E eu acho que isso é, porque tu se queres que as crianças pratiquem desporto, tens que incentivá-las a isso. E há outra coisa, que é, eu não sei como é que é no basquetebol ou no handball, porque nunca pratiquei, mas no futebol tu pagas para jogar. E hoje em dia não é pouco. Percebes? O mínimo que tu pagas num clube que não te dá condições nenhumas são 25 euros. E não são todos os pais que podem pagar 25 euros para ter os miúdos a jogar futebol, percebes? Ou seja, eu acho que a escola aí desempenhava um papel importante em incentivar os miúdos a jogar futebol. Acho que é o mais fácil até. E lá está o futebol, imagina, o futebol, ou seja, o preço, além de inscrever-se no clube e tudo mais, e porque para ser federado tens que ter, os clubes têm custo e tudo mais. Agora tens o equipamento, e no futebol são as chuteiras, as caneleiras, pronto, e meias, calções. Pronto. Sim, e o equipamento também não te dão, na maior parte dos Sim, o equipamento não te dão, tens que comprar. Mas, por exemplo, no hóquei, e eu era guarda-redes de hóquei, tive que comprar tudo. Eu não, os meus pais. E, por exemplo, se eu me desviar um bocadinho aqui para este lado, aquele capacete ali custou uma PS5, ou caraças, quase. Lá está. Ou seja, não... Sim, eu se calhar uma ou duas PS5s e, por exemplo, os meus irmãos era 1 ou 2 sticks por ano, que são 70 paus, e lá está. E eu por acaso tive a sorte dos meus pais terem a possibilidade de me proporcionar a oportunidade de estar no desporto, mas, ou seja, eu acho que o desporto faz parte da educação, como se chama aquele ditado muito importante que é mente sã, corpo são. E o desporto escolar em Portugal basicamente é uma fachada para mostrar que existe alguma atividade física, porque a União Europeia assim exige que exista atividade física, para me parecer bem. Porque eu, por exemplo, olhando para casos de outros países, por exemplo, no caso dos Estados Unidos, onde o desporto escolar é algo obrigatório, mesmo não sendo um desporto coletivo, como falando do futebol, por exemplo, seja a dança, seja outra atividade qualquer, é obrigatório. E é a partir dessa parte da escola que eles são formados como atletas e como pessoas, porque é na escola que uma criança de 8, 10, 12 anos está mais tempo, não é? Ou seja, e é na escola que lhe é permitido, a escola dá acesso a tudo e tal como dá acesso a aprender sobre a história, sobre a geografia, devia-te dar acesso a poderes competir no desporto que mais gostavas, que mais te interessava e tudo mais. Eu concordo, sem dúvida. O problema do desporto escolar vem também do orçamento da escola, não é? Porque a maioria das escolas, como se vê, tipo, nem dinheiro para arranjar o telhado, quanto mais para investir em equipamento de desporto. Mas isso tem que ser uma decisão do Estado, percebes? Sim, sem dúvida. Isso é uma decisão do Estado. Eu posso dar um exemplo. Em Lisboa existe uma escola que é a Escola Stuart de Carvalhais, em que eles têm uma equipa de hóquei, mas a equipa nasceu, ou seja, foi um misto da escola com membros, com um encarregado de educação que começou a impulsionar aquilo e assim ficou. Mas lá está, foi uma pessoa ou várias pessoas a impulsionar numa escola, não em várias, não é? E ou tinha que ser algo planeado a nível nacional, lá está. Mas é o sistema educativo todo, não é? Não faz só o desporto. Não faz sentido, por exemplo, no outro dia estava a discutir isso com a minha namorada, que não faz sentido uma criança do 7º ano ter mais disciplinas do que eu tenho cadeiras num ano no 3º ou 4º ano da faculdade. Ou seja, eu com 20 e tal anos tenho menos exigência em termos de matérias diferentes do que uma criança com 13 anos. Lá estás, que não faz sentido nenhum. E mesmo o tempo que eles já passam na escola, não é? Eles saem de casa de manhã e chegam ao fim da tarde e depois ainda trazem trabalhos de casa, e onde é que está o tempo de lazer, não é? Porque depois também... Lazer e para o desporto. Sim, quantas vezes chegava, fazia trabalhos de casa à meia-noite? Eu acho que quem não pratica o desporto não percebe qual é que era a exigência que uma pessoa tem para praticar desporto, porque eu treinava 3, 4 vezes por semana, se não era todos os dias, às vezes mais que uma vez por dia, e não era the next big thing, era apenas uma pessoa que gostava de jogar hóquei e levava aquilo a sério. E ao fim de semana era o jogo ao sábado ou ao domingo, quando não era ao sábado e domingo
E feriados, não havia feriados para ninguém, não havia festas de anos às vezes, olha, não posso, tenho jogo a essa hora. É assim, ou seja, acabas por como é que se diz? Acabas por pôr coisas de lado. Sacrificar, exato. E na escola, ou seja, eu, por exemplo, na escola nunca recebi apoios ou fui tratar de outra maneira por praticar um desporto e por se calhar chegar a casa às 11 horas da noite e ter que fazer os trabalhos de casa depois, estás a ver? Ou seja, Sim, lá está. Não só não existe desporto, né? Daí fazer sentido tirar se calhar umas horas que estão a mais noutras coisas e colocá-las para o desporto. Exato. Não é preciso estar a ter história, geografia e tudo ao mesmo tempo, né? Sem dúvida. Também concordo. Okay. Não dizendo, claro, porque depois temos que lembrar de outra coisa. É que os clubes precisam dos miúdos e do dinheiro dos miúdos para sobreviver. Sim, e o problema é esse. Eu acho que uma boa ideia seria incorporar as escolas e as comunidades escolares com os clubes, porque os clubes estão ligados, ou seja, normalmente em cada escola existem clubes nas imediações, não é? E da mesma freguesia e tudo mais. Devia haver protocolos com clubes, não é? Mas o problema é que também há clubes a mais. O problema também é esse, é que tu... Pois, eu imagino que no futebol existe uma saturação de clubes, sim. É um exagero, percebes? Desculpem estar a interromper. Há bocado eu estava a ver aquela conversa que vocês estavam a ter sobre as escolas, mas eu estava a chegar ao comigo, por isso é que eu não podia comentar. Por isso, não sei se querem que eu comente agora ou depois. Força, bro. Força. Sim, estamos na mesma, ainda estamos a comentar. Ainda estamos. Ok. Eu acho que em Portugal, eu ouvi alguém dizer que não há investimento suficiente no desporto, mas temos que perceber que somos um país atrasado, parecendo que não. O Portugal em 75 estava numa ditadura e se formos a pensar bem, apesar de darmos todos na escola como história de Portugal, etc., não foi assim há tanto tempo. E somos um país que vive totalmente quase para o futebol, ou seja, também não há muito investimento nas modalidades. Do exemplo que eu tive, na minha escola pelo menos, havia muito incentivo ao desporto. Eu acho que a culpa não é só da escola ou do Estado, acho que também acaba por ser um pouco culpa dos pais hoje em dia. Hoje não vemos tantos putos a fazer desporto porque se calhar é mais fácil comprar um tablet ou comprar um computador e dizer ao miúdo fica aí quieto, tipo a assistir. E mais barato também. Sim, e mais barato, e dá menos preocupações, o miúdo não se aleja, está ali sentado, sabemos onde é que ele está, whatever. Eu acho que passa um pouco pela mentalidade dos pais de hoje em dia, que também é aquela cena do ai não me toques, o miúdo não pode aparecer com um corte, o miúdo não pode fazer isto, o miúdo não pode fazer aquilo, e é como eu disse, é mais fácil saber o que é que ele está a fazer do que pôr noutro ambiente, e acho que isso nota-se bastante hoje em dia no pessoal, não sei de que geração é que vocês são, da geração que eu acho, sei lá, pelo menos 2000, 2001, 2002, o pessoal, para ir para a frente, o pessoal não tem muitos contactos. O pessoal é mais fechado, começa a ter contactos bué da tarde, e acho que isso nota cada vez mais. Por isso é que é uma geração que liga e vive tanto e respira as redes sociais. Mas voltando praticamente ao assunto, eu acho que a culpa, mais do que do Estado, é dos pais em si. Concordo com isso. Os pais têm sempre. Mas eu ponho a questão é que, imagina, quando os pais não têm a possibilidade ou não está na sua realidade praticar desporto, porque ou seja, existem várias zonas do país em que, por exemplo, eu vivo no Porto, não é? E no Porto é muito. É acessível praticar desporto no Porto. É tal como no Porto, nem em Lisboa, nos grandes centros urbanos. Mas fora dos grandes centros urbanos, quer seja por uma questão de deslocação, quer seja por uma questão mesmo económica, porque fora dos grandes centros urbanos existe menos poder económico, é uma verdade, não é? Não é só das pessoas, é dos clubes também. Mas depende, por exemplo, nessa situação que estás a dizer, depende muito, porque sabes, da experiência que eu tenho do desporto, e tu também deves ter reparado isso, se calhar tipo, não prestaste assim, tipo, tanta atenção, mas se fores a pensar, sempre que ias às zonas mais pequenas, eles tinham sempre melhores condições, melhores pavilhões, porque o dinheiro estava todo concentrado. Muitas delas sim, outras sim, mas sim, havia sim. Por exemplo, eu da minha experiência, por exemplo, da experiência que eu tenho, sempre que eu fui a sítios pequenos, eles tinham as melhores condições em termos de pavilhão e etc. Às vezes tem a ver com a vontade. Ou, digo eu, que parto um pouco mais disso. Porque até, querendo ou não, sendo sincero, dentro das grandes cidades é mais difícil fazer desporto ou incluir-se em algum sítio, porque apesar de haver muitos clubes, o dinheiro é mais escasso, não está tão concentrado, está mais distribuído. E organizar-te numa cidade maior é mais difícil, tu como pai, estás a ver?
porque saberes o que é que pode ir ali, ir aqui acontecer, ou tens que fazer ali uma ginástica se tiveres mais com um filho, porque apanhas trânsito aqui, aquele já vem sozinho dali, etc., do que o pessoal está numa cidade pequena. Por isso é que eu acho que, antes de todo o resto das dificuldades, a parte da mentalidade, porque tu não vais fazer uma cena se tu não queres, por mais que existam mil e uma cenas à tua frente. Sim, então lá está, eu acho que é um conjunto, ou seja, eu acho que parte da mentalidade da geração, parte da responsabilidade dos pais / encarregados de educação e pronto, e toda a parte do sistema de ensino e do Estado em si. Uhum. Mas pronto, lá está, o Estado não pode obrigar as pessoas a praticar desporto, sim, isso é uma verdade. Pode incentivar. Pode incentivar, lá está, e acho que é isso que é mais incentivo, ou mais, pelo menos, Claro. a direcionar as pessoas para isso, acho que é isso. Porque no fim de contas, claro que cabe sempre da mentalidade das pessoas, mas a função do Estado é exatamente essa, é incentivar, independentemente das pessoas o fazerem ou não. É como em Incentivar tudo. a estudar, a votar, whatever, Claro. é sempre tudo. Mesmo que as pessoas não o cumpram, o Estado tem essa obrigação para connosco. Sim. É exatamente isso. Nós pagamos impostos para isso. Exatamente. Sim, mesmo. Yeah, eu concordo com o que vocês estão a dizer. Pegando de outro ponto, né, de outro ponto de vista, e puxando também aqui os jogos, vocês acham que também pode acontecer o contrário, que é as crianças, por exemplo, como é que eu ia dizer, começarem em jogos de desporto e gostarem tanto que passam para o desporto? Ou acham que é demasiado raro? Eu acho que não, porque acho que são muitos, apesar de a maior parte dos jogos serem simulações do que acontece na vida real, são mundos completamente diferentes. Eu acho que se não tiveres o bichinho pelo desporto, não o vais ganhar por estar a jogar ou por estar a ver. Eu acho que não, na minha opinião. Não sei, eu acho que, por exemplo, imagina, eu vou-te dar um exemplo, quer seja jogos, quer seja multimédia, eu vou-te dar um exemplo. Não sei se vocês veem animes ou não, mas existe um anime muito conhecido que é o IQ, que é um anime de vôlei. E a partir do momento em que esse anime começou a aparecer, começou a haver muito mais interesse pela modalidade de voleibol, que é uma modalidade pequena no mundo inteiro, não é? Uma modalidade que nunca é principal em nenhum país deste mundo. E mesmo em termos de praticantes, houve um interesse maior do pessoal praticar vôlei. Ou seja, e eu acho que isso no desporto acaba também, ou seja, nos videojogos também ser igual. Só que qual é que é a cena dos videojogos? É que os videojogos de desporto é futebol, basquete, ou seja, futebol e desportos americanos. Exatamente. Não existe um jogo de hóquei em patins, não existe um jogo de handball bom, pelo menos. Não existe nenhum jogo de handball. Existe um que é horrível. Mas por exemplo, esses Jogos Olímpicos e dentro disso tu disseste, estás a ver? Por exemplo, falaste dos animes. Eu identifiquei logo, por exemplo, a cena em Portugal, que é o mais conhecido, que é o Oliver e Benji. Mas só que ali há uma história, tu consegues te identificar com pessoa com alguma coisa que está ali a processar. Entendes? Por exemplo, agora só há muitos poucos FIFAs, acho que eu não sei se foi 2018, 2019, começaram a incluir tipo um modo história no qual tu sentias que eras o jogador, que ias com o empresário, que não sei o quê. Isso é importante. Mas eu acho que é muito mais fácil identificar-te com o anime do que com o jogo. Tu estás ali no jogo, porque eu conheço imensa gente, muitos exemplos de pessoal que olha para o jogo, fala do jogo, percebe bem, mas só depois não quer ter nada a ver com o desporto. Isso não é para mim. Estás a ver? Tipo... Mas eu acho que nesse caso acho que também depende um pouco do jogo. Eu acho que, por exemplo, vou dar um exemplo, um jogo como o FM, que é um jogo bastante imersivo, digamos assim. O FM não passa de uma simulação, atenção. Mas o FM tem coisas que são muito relatable, digamos assim, ao futebol a sério. Ou seja, eu não estou a dizer que o FM te pode vir a fazer querer ser treinador de futebol ou o que seja, mas o futebol pelo menos desperta desse interesse pelo treino, por como é que se gera uma equipa de futebol, etc, etc. Eu penso que no caso de certos jogos, por exemplo, o FIFA é um jogo que não tem praticamente qualquer tipo de semelhança com o futebol real. Um casino, o FIFA, neste momento. Percebes? Agora, o FM é diferente. Por exemplo, e eu acho que desperta-te no sentido, por exemplo, tu estás a jogar FIFA, vamos supor uma pessoa que nunca ligou ao futebol, está a jogar FIFA, joga com X jogador, vai pesquisar esse jogador no YouTube. E eu acho que depois, através da mídia, como o Alexandre disse, tu através de veres alguém a praticar um desporto, podes ficar interessado nele. Porque eu não sei como é que é no vosso caso, mas eu lembro quando era pequeno, os jogadores que eu gostava, eu via vídeos dele e tentava replicar no campo. Percebes? Ou seja, nesse sentido, eu acho que te pode despertar o interesse pelo desporto. Não estou a dizer que te vai fazer começar a praticar desporto. Sim. Agora,
Ajuda. Mas, por exemplo, tu aí já gostavas do desporto. Claro. Sim. Os jogadores faziam era alguma coisa que tu, se calhar, tipo, gostavas de fazer também, mas já gostavas do desporto. Eu acho que são situações distintas. Eu acho que unicamente, acho que é impossível, ou seja, acho que simplesmente por alguém jogar um jogo de desporto, por jogos de desporto acima de tudo hoje em dia, tirando o FM que é uma simulação e outros jogos como o PCM e tanto mais, FIFA, NBA 2K, Madden, whatever, serem mais, estavas a falar há bocado dos jogos do modo história, mas são jogos que cada vez menos focam nesse modo história e se focam nas microtransações, se focam nas aberturas de packs, num sistema de casino, num sistema, pronto, ou seja, o NBA 2K não é a representação do basquete, tal como o FIFA não é a representação do futebol, não é? Porque no FIFA o Sissoko é melhor que o Modric, por exemplo, não é? E o Varela tem 78, por exemplo. Mas só que os jogos não te ensinam as emoções. Estás a ver? Tipo, por exemplo, uma cena do Football Manager, que se calhar há muita gente que começou a jogar Football Manager e até acredito que tenham dito do género: eu curti mesmo ser treinador de futebol, vou tirar o curso. Mas só que depois tu chegas a um campo de futebol ou chegas ao balneário de uma equipa e tu percebes como treinador a tua maior dificuldade não é fazer táticas, é gerir as pessoas. É gerir as pessoas. Sim, mas o exemplo que eu quis dar com o FM é exatamente do ponto de vista tático. Percebes? Porque o FM é um jogo que permite ter uma variabilidade tática que mais nenhum jogo permite. E é nisso que eu acho que o FM, por isso é que o FM é usado por equipas profissionais, porque o FM, para além de ter a base de dados que tem uma... É diferente, mas já sei, como o Alexandre disse, o FM é uma simulação. Ao falarmos do FM é diferente do resto. E eu não quis dizer que tu sais do FM treinando futebol, nada disso. Não, eu sei, mas a minha questão... Eu estava convencido, eu ia substituir o Fernando Santos por acaso agora. Se calhar podias. Não, mas a minha questão que eu estava a dizer era tu saías, por exemplo, de um jogo, não é? Era dentro do tema da discussão, que era saías de um jogo tipo com ambições de fazer alguma coisa dentro do desporto. Sim. Por causa do jogo. Isso é certo, claro. E dentro das simulações, a maior distância que há é não te ensinar a emoção do desporto, que é o que te faz realmente tipo torna o desporto enjoyable, que é tu estás ali, sentindo as emoções do esquerda, direita, por exemplo, qualquer pessoa que gosta de desporto, como vocês estavam há bocado a ver o jogo da seleção, vocês estavam a vibrar, se calhar não percebemos nada de futebol, mas o gajo fez a esquerda, a direita e estávamos... Eu estava na casa dos pais da minha dama, eu estava aos saltos, mano, fui para o tapete. Porquê? Porque acabei o jogo de joelhos também. Estávamos na mesma situação. Mas isso eu acho, essa parte do, agora mudando um bocadinho de assunto, não mudando, mas mudando um bocadinho, eu acho que essa parte de sentir as emoções e etc, nos jogos competitivos de desporto não se sente, mas nos jogos tipo Counter-Strike, esse tipo de jogos, eu acho que sentes a Apex, etc, acho que sentes mais a emoção, porque é diferente. E eu não consigo senti-la porque eu não percebo nada. Não, mas a emoção... acho que é adrenalina, ou seja, acho que é adrenalina, ou seja, existe adrenalina por serem jogos fast-paced em que no momento tudo pode acontecer. Em que efetivamente estás a competir contra alguém, percebes? É por aí. Um Battle Royale qualquer, seja Apex, Fortnite, whatever, sim. Mas, por exemplo, nesses jogos tu sentes, mas só que depois voltamos àquele assunto anterior, que é, mas só que depois não há gestão emocional de um desporto em si. Tipo, eles têm as condições para ser um desporto visto e acho que até podem chegar a números maiores e vistos por mais pessoas. Eu estou a falar da cena portuguesa, porque em termos internacionais acho que já há equipas que atingiram esse patamar. Mas em Portugal eu acho que não atinge mais pessoas pelo simples facto do pessoal não conseguir gerir as emoções e sermos uma comunidade extremamente tóxica. E é muito mais fácil o pessoal aparecer a falar mal do que aparecer a tentar fazer uma cena melhor, entende? Tipo, o pessoal não tem os focos certos dentro daquilo que é evolução como equipa e como pessoa, na minha opinião. Não são educados para tal, os jogos, ou seja, as pessoas estão a jogar o FIFA, o Apex, o COD, o CS, whatever, não estão a aprender a lidar com outras pessoas, ou seja, isso não é ensinado. Ninguém não tem um treinador. É assim, há equipas profissionais, principalmente lá fora, que já têm psicólogos, têm mental coaches, ou seja, começam a ter, não é todas, não é? Mas há algumas que começam a ter.
Mas em Portugal se calhar posso dizer, sei lá, ou seja, nem um dedos numa mão, digo algumas que têm uma estrutura profissionalizada, não é? O resto, pá, pronto, tem o CEO, tem os jogadores, tem um coach, mas pronto, é aquilo. É como se fosse Sunday League Football, não é? Como se fosse ali a terceira distrital da F Lisboa, não é? Ou seja, é uma organização, mas é uma organização que de organização não tem nada, não é? Quanto a isso do esportes, eu acho que está muito mais impulsionado em Portugal do que às vezes faz parecer, até porque há bastantes equipas já em diversos jogos a mostrar Portugal lá fora e cá dentro também, não é? Mas por exemplo, cada vez mais lá fora. Há muitos jogos de esportes que são individuais, ou seja, vais ver e é muito à base do individual. Vês, por exemplo, não concordo, sinceramente. O FIFA, sim. O FIFA é a base do individual. Mas eu acho que o FIFA. Não interessa a EA para o clube ser assim. Mas eu acho que o FIFA é exceção, porque eu acho que a maioria dos jogos de esportes funcionam mesmo por serem equipa. Para ser sincero. Não achas que se destaca mais sempre, ou seja, que as pessoas associam sempre muito mais o jogador X ou Y do que a equipa onde está, porque ele hoje está nessa equipa e daqui a um mês está noutra, porque aquilo não há épocas, não há federações, ou seja, não é uma coisa em que, por exemplo, no futebol tu tens um período onde podes mudar, tens contratos. Mas isso estamos a falar do caminho natural. Estamos a falar do tipo de jogo. Tipo, podes falar, ou seja, o FIFA é um desporto individual, por isso acho que nem se enquadra aí, mas podes falar do CS, por exemplo, o COD ou do LoL ou whatever. Por exemplo, nesse aspecto, não sei quem fez esse comentário, disse que o que atraía era o facto dos esportes serem equipa. Claramente que é isso que atrai, eu acho. Mas depois eu acho que realmente o pessoal em geral e mesmo os jogadores estão mais focados na parte individual. Porque, por exemplo, tem uma cena na cena portuguesa, a Red Bull não patrocina uma equipa, patrocina um jogador. Estás a ver? Claro que é a equipa que atrai, mas só que o que é que vende também? É o drama, é a novela. A novela tu não vais ver se tiver um ator. O pessoal que vocês estão aqui que vem a cena da Twitch, vocês por mais curtam um streamer a fazer roleplay, pá, ele não joga sozinho. É preciso os outros jogadores. Tu vais dar mais atenção a ele, mas é preciso dois para dançar o tango, assim dizendo, não é? E acho que é um pouco isso. A cena é que eu acho que mesmo a comunidade, como os jogadores portugueses, estão todos muito focados na cena individual, mas claro que o que atrai é a interação uns com os outros, na minha opinião. Eu só acho que responder aqui uma coisa do chat, se não te importares. Neo, é tipo, a cena de eu dizer que mudar de um lado para o outro, tipo, como se quando dá na cabeça, imagina, se tu vês um jogador que muda de clube, tipo, ano sim, ano não, é uma coisa, ano sim, tipo um ANLK, por exemplo, no futebol, que todos os anos tinha um clube diferente, ou seja, 6 meses, era permitido. Só que era algo que não era natural, porque, ou seja, o ANLK, não associavas o ANLK a uma equipa. Ou seja, tu podes dizer, o Ronaldo é maior... O Ronaldo é um fenómeno completo, ou seja, o Ronaldo, Messi, Maradona, Pelés e whatever, são fenómenos à parte, são fenómenos estratosféricos. Mas um jogador normal, um bom jogador, vai ter sempre os clubes por onde passou relacionados com a sua carreira, ou seja, e o sucesso que ele teve vai estar sempre associado ao clube onde ele teve mais sucesso. Porque toda a gente se lembra, se formos lembrar de um jogador específico que passou por vários clubes, lembramos onde ele teve mais sucesso, certo? Ou seja, obviamente que há jogadores que mudam de clubes, vão sempre mudar de clubes. Uma pessoa lembra-se sempre de onde é que ele teve mais sucesso, porque lá está, no desporto federado acaba por ser a equipa, apesar das individualidades contarem muito, a equipa está sempre acima de tudo. Vocês podem falar do LeBron, podem falar do Michael Jordan e tudo mais, mas os Lakers são os Lakers e os Lakers vão ser os Lakers sempre, e os Celtics iguais, e a Juventus também, e o Real Madrid também, ou seja, o Ronaldo vai deixar de aparecer, vai aparecer um Mbappé, depois do Mbappé vai aparecer outro gajo qualquer, e vai estar lá a equipa ainda, ou seja, a equipa é sempre o foco. Eu acho que isso também tem muito a ver com a evolução natural dos esportes, porque o futebol, o basquetebol, quando começaram há 100 anos atrás, não tinham associações, não tinham... Ou seja, eu acho que isso é a evolução natural dos esportes. E acho que não se pode pedir a uma scene que tem 20 anos ou 10 anos, que já tenha tudo direitinho e tudo organizado, porque isso não...
Obviamente, não é assim que funciona. É por aí, percebes? É muito embrionário ainda. Mas, por exemplo, no futebol, tu tens adeptos de equipas, não tens adeptos de jogadores. Aqui tens pessoas que apoiam assim, estás a ver? E tipo, apoiando assim, vai aparecendo um ou outro jogador, o pessoal foca-se mais nos jogadores. No futebol acaba por acontecer isso, mas existem os afetuosos que é do género. Por exemplo, sou do Benfica, mas o Ronaldo, para que equipa for, eu vou apoiar essa equipa também. Claro. Estás a ver? Tipo, porque eu acho que nos esportes não acontece isto. Não tens uma equipa que tu digas, tipo, eu vou com esta equipa até à morte. Porque se calhar a equipa não tem estrutura para se afirmar e aguentar e ir criando tipo uma mística, que é aquilo que mantém as pessoas ligadas, seja o que for, que antes de criares um nome, antes de criares um logotipo, antes de criares um emblema, o que tu crias é um movimento. Acho que as equipas em Portugal não conseguiram criar um movimento no qual as pessoas se associem tipo, a longo termo. Não importa se a equipa fica sempre em 20º. Tipo, aqui em Portugal é raro, não vais conseguir ver uma equipa que se ficar sempre em 20º vai durar 10 anos. Pá, ficaste em 20º claro, mas esse vezes. Não, claro que não. É isso que eu estou a dizer, se ficaste em 20º 2 vezes, pá, se calhar vamos criar outra equipa com outro nome, vamos buscar não sei quem, vamos mandar não sei quem, tipo já... Sim, isso é verdade. Vamos destruir isto tudo e fazer uma nova. A única cena que eu vi aqui em Portugal a manter-se assim, que eu acho que deu algum tipo de movimento, foram os Kik. Tipo, assim, conhecendo assim o nome, longevidade, tipo, que eu respeito e... tipo, não sei o que é que eles estão a fazer agora, mas é o único nome que eu me lembro do género desde o tempo que comecei a ligar aos esportes. Ok, os Kik existiam, pá, foram não sei onde e sempre continuaram os Kik. Lá está, se fosse a falar em termos de organização do estado em que está, em termos de como é que as coisas estão profissionalizadas, se fores a ver, por exemplo, no LoL, vais ver como é que são as coisas na Coreia e é outro nível. Pronto, aí, nesse aspecto, lá na Coreia, já está um nível completamente diferente. League of Legends, por exemplo, que acho que deve ser, se não o maior dos maiores jogos competitivos, não é? Por isso, acho que ainda mas é todos os games na Coreia ou whatever, tipo, são outras culturas. Tem um profissionalismo os Estados Unidos também. Os FaZe, mas temos de ver também que os esportes começaram mesmo nesses países, daí que é normal que vá sempre estar mais atrasado cá. Mas e Portugal, por norma, já é atrasado, também é preciso. Por exemplo, mas lá está, eu também concordo dessa cena da mentalidade. Eu também acho que não sei se. Porque acho que há muitos egos. Acho que é muito fácil deixar-se levar por egos nisto. Portanto, uma fase tão embrionária. Sim, mas também repara numa coisa. Vocês devem sentir isso, vocês são de esportes, digamos, diferentes. Em Portugal não há sequer mentalidade esportiva. Porque as pessoas só ligam ao futebol e ao seu clube de futebol. Sim, ou seja, não podemos pedir que as pessoas vão agora ligar aos esportes, nem são capazes de dar valor ao basquete, ao handball, ao hockey, ou o que seja. Então, isso tem muito a ver com isso. As pessoas normalmente ligam esses esportes quando o clube de coração ganha ao Benfica, ao Sporting, ao Porto, ou é campeão, whatever, na altura, naquele dia específico. Sim. Aí somos os maiores ou somos os piores. Claro, o resto da época o pavilhão está vazio e naquele jogo está a casa cheia. Percebes? É isso. Nesse ponto vocês falaram bem. Por exemplo, em Portugal, se tu para teres alguma equipa relevante nas modalidades, tem que estar ligado a uma equipa de futebol. Claro. Tipo, acho que da zona centro para a norte nota-se mais que há mais apoio no desporto, tipo, há mais equipas, há mais pessoal a ir tipo, aos pavilhões, há mais pessoal tipo, a ver outros tipos de esporte no sul. Se não tiver a ver com Benfica, Sporting, pá, se não forem os teus pais na bancada, os teus amigos, pá, os clubes não têm uma massa associativa. Por isso, agora perdi o que eu estava a dizer. Pá, mas em base é do género o apoio que há aqui em Portugal, e acho que tudo vai passar por isso, mesmo para o esporte se crescer, etc. Vai ter que ser o Benfica, ou o Sporting, ou o Porto, ou alguma coisa assim a fazer um investimento maior para aparecer, senão não vai aparecer. Por exemplo, o CS acho que está estruturado. Exatamente. Assim. Com diretores, com patrocinadores, etc. Eu acho que está a aproveitar mal a cena de estar a ter um espaço na RTP. Porque eu dou um exemplo, eles fazem entrevistas a jogadores ou streamers ou whatever. Eu já fui vendo de vez em quando, e é aí que eu vejo que a própria SIM não está preparada para esses palcos, porque tu vais ver uma entrevista e tu não ficas entusiasmado por ver a entrevista, ou vais ver o CS costumam fazer muitas entrevistas antes dos campeonatos, não sei qual é que é a associação que costuma fazer, costumam pôr no YouTube, mas vi que tem poucas views, etc. Uma cena que tinha falado daquele, acho que é o Koashi que se fala, acho que é o nome dele, o coach dos Sharks, não sei se é o Koashi, conhece e se diz o nome dele. Eu não sei. Ele tinha dito que vais a um campeonato de CS e tens mais gente a querer. Mas ele disse, tu vais a um campeonato de CS e tens bué da gente a querer tirar fotos com o Zorlak, mas ninguém sabe o nome de qualquer jogador de CS sem ser o Fox.
Estás a ver? Tipo, eu acho que eles publicitam mal assim, em geral. Eu acho que é mais uma questão disso do que estás a falar do que propriamente que estávamos a falar antes de estar mal organizado. Eu acho que nem é o problema das equipas e dos players em si, é mais a capacidade de cada jogo puxar novas pessoas a querer ver. Porque os clubes eu acho que já estão a fazer o trabalho, os jogadores também, mas não há divulgação suficiente para chegar às pessoas que não estão tão ligadas a isso. Eu acho que não fazem, porque eles tinham que se organizar em si. Por exemplo, eu digo isto para olharmos sempre para o lado americano nesse aspecto, porque eu acho que são os melhores do mundo em entretenimento, e acaba por ser entretenimento no final do dia. Tu olhas para a NBA e tu consegues ver a NBA e tipo, aquilo é tão tipo, emocionante ver. Há pessoal que nem curte basquete, mas vai ver os highlights. Há pessoal que não curte basquete, mas vai ver os vídeos do make-up da NBA. Tipo, aquilo são um número de equipas dentro de uma liga que a liga organizou e todas as equipas recebem um X, toda a gente pode ganhar ou perder, mas no final é NBA na mesma. Aqui em Portugal não acontece isso. Eu, por exemplo, eu sou do Show, eu quero ser melhor que os Giants, tipo, eu estou-me a cagar se assim anda para a frente ou não, eu quero é que tu digas que eu sou melhor que os Giants, estás a ver? Tipo, não há tu olhas para a Liga Inglesa e vês a mesma coisa na Premier League. O clube que está na última posição recebe mais dinheiro que o Benfica ou que o Sporting ou que o Porto em direitos televisivos. Porquê? Porque eles têm, apesar de eles saberem que outra equipa tem menos marca ou seja mais fraca, eles têm interesse em que todas as equipas cresçam. Porque quanto melhor for o futebol, maior vai ser, tipo, maiores vão ser as receitas. Os direitos televisivos são partilhados, não é? Mas isso... O Porto faz uma coisa com a Mel, o Benfica faz com a nós e depois os outros que se dizem. Sim, mas a partir do próximo ano já vai ser assim em Portugal. Já chegaram a acordo para isso. Agora, eu acho que a questão da NBA é um bocadinho diferente. Porque a NBA é uma liga fechada, é quase um caso de uma Superliga Europeia, é a mesma coisa. Só que sim, é uma Superliga, no sistema americano. E eu também concordo mais com o sistema americano, claramente. Não há sequer comparação em termos de espetáculo ao fim do dia, não há competição. A questão aqui é os europeus, porque as pessoas na Europa não conseguem entender um desporto sem ser pelo sentido de ganhar ao outro. Na Europa existe uma cultura de vencer, não existe aquela cultura de dar um espetáculo. Basta, por exemplo, pesquisas na internet, European Basketball, American Basketball, e tu vês as diferenças, percebes? É uma loucura. Na Europa é vida ou morte. Mas é pelo gosto pelo desporto. Por exemplo, tu vais a um país como a Alemanha, ou como a Noruega, ou como a Dinamarca, que são muito mais desenvolvidos. Sim. Eu acho que é mais dizer tipo Europa do Sul versus o resto. Porque eu acho Europa do Sul, do leste. Por exemplo, sim, na Europa Central. Mas isso são os países mais desenvolvidos, lá está. Tu vais à Alemanha ver um jogo de handball da 4ª divisão ou da 5ª, o pavilhão está cheio. Pois. Handball na 4ª ou na 5ª divisão. Se pensarem dois, a Bélgica, qual é que é o futebol é o desporto rei na Bélgica? De longe disso. Não é? Longe disso. O desporto rei da Bélgica é o ciclismo. Ou seja, porquê? Porque existe uma cultura desportiva muito mais alargada e que não se foca apenas no vencer ao X ou Y ou derrotar X ou Y. Foca-se sim no tal gosto pelo desporto. Mas eu acho que tens um bom exemplo aqui ao lado, em Espanha. Porque se tu reparares, apesar das rivalidades e etc, tu em Espanha, os espanhóis dão muito valor a todos os esportes. Se tu fores a ver, é muito raro o desporto que tu encontras em que não haja um espanhol que é top mundial. Mas é porque o investimento sim, também. Mas os espanhóis, por exemplo, têm jogadores na NBA, têm jogadores nas melhores ligas de handball, têm nas melhores ligas de futebol, têm no ténis, em tudo. Porque eles têm e enchem pavilhões. É porque o investimento é brutal também. Sim, mas onde eu quero chegar é que as pessoas em Espanha também valorizam todos os esportes e gostam de todos os esportes. Porque... Imagina, tu em Espanha, eu vou dar o exemplo mais básico. Na primeira divisão de handball em Espanha é 100% profissional. Em Portugal a Liga de Handball é 20% profissional. Pois, isso é ridículo, sei. Porque o Porto anda a jogar com os outros. E o Sporting. E não é que aqui não tens qualidade, mas a partir do momento que fazes um desporto, se o desporto não dá dinheiro para tu meteres a tua comida em casa, para tu te organizares, tu vais ter que arranjar um trabalho. Claro. Tu arranjando um trabalho a outra atividade. Sim, e não é justo sequer para a competição.
o teu foco já nem está a nossa é desigual. Pois é desigual, porque uma coisa é tu acordares todos os dias, trabalhares em pavilhões do melhor que há, com os melhores médicos, os melhores fisioterapeutas, os melhores treinadores, e depois ir jogar ao fim de semana com uma equipa de pessoas que trabalham durante a semana e ao fim de semana vão jogar um jogo de handball. Trabalham É 3 injusto. por dia e trabalham das 8 às 5. Claro. Na primeira, É liga, injusto. na primeira liga tens o exemplo de sócios que são os profissionais, tens o Porto, o Benfica, o Sporting, que dá claramente para ver que as condições são diferentes, e se calhar tens um gajo que entra em campo a receber 6.000 euros contra um que Mas- se calhar paga as refeições das viagens da equipa. Pois, lá está, mas isso Pois. tem muito a ver com lá está, como estava a dizer há bocado, com o interesse, porque as pessoas relacionam o gosto as pessoas, eu costumo dizer muitas vezes na minha stream, o pessoal não gosta de futebol, o pessoal gosta de bola. E o pessoal não gosta de futebol de jogar da X ao Y, ou da movimentação, ou de analisar e ver a técnica, a tática, whatever. O pessoal gosta, pá, quer que o clube ganhe, quer que o Porto, o Benfica ou o Sporting ganhe ao outro, e está feito. E é só apenas isso e acabou. Ou seja, as pessoas, vocês vão ver, por exemplo, comparando com a Espanha, vocês forem a ver um Elche contra o Real Madrid, o Mallorca-Barcelona, vocês veem o estádio do Mallorca ou o estádio do Elche cheio, não é cheio de adeptos do Real Madrid ou do Barcelona, é cheio dos da adeptos equipa do da casa. Mallorca. Porque para eles, apoiar uma equipa do Barcelona ou do Real Madrid é ir contra a própria, não é? A própria cultura quase, não é? Aqui não, aqui tu vais, o Benfica vai jogar a Barcelos, Joga ou o CB Porto casa. vai jogar ao Algarve e pá, e é tipo, para já não falar quando os estádios estão a maior parte do tempo vazios, não é? Mas sem contar com isso, vês 80% dos adeptos a jogar fora são os adeptos da equipa grande. Lá está, porque não existe cultura. Agora, falando um bocadinho da cultura desportiva, não existe cultura desportiva pelo desporto em si, mas sim pelo clube em si. E em Portugal, a menos que o eSports tenha uma ligação direta aos clubes, portanto aos grandes clubes, o que traga o pessoal, ou seja, que traga a sua profissionalização, traga os seus meios e traga o público Patrocínios, etc. Os consigo, contactos, que traga os contactos. contactos público consigo, assim, só assim é que cresce. Porque lá está, é como pá, no hóquei em patins, o hóquei em patins sentiu muita falta do Sporting no hóquei, por exemplo, tal como o ciclismo sentiu muita falta do Sporting, do Benfica e do Porto durante muitos anos, e lá está, e agora o Sporting e o Benfica deixaram por causa dos resultados, porque o que interessa é ter resultados para mostrar à massa associativa, porque se não tiver a ganhar não vale a pena. E nesse caso, nesse caso, o hóquei português, eu não sei de certo, mas é dos melhores do mundo, certo? É top mundial. Somos o melhor do mundo, nós Olha, Pois, tu estás ou dentro seja, do hóquei, na Champions sabes eram 4 perfeitamente. equipas portuguesas. Ou seja, ainda torna pior a questão, E em toda a Portugal- questão, percebe? Qual é que foi aquela equipa que ganhou, começava com B, não sei se era, ganhou há pouco tempo alguma coisa a nível europeu, mas por exemplo, eu saí daqui de Lisboa que o Passo de Arcos era um dos melhores em hóquei. Olha, Passo de Arcos, Barcelos, Juventude de Viana, Braga, né? Juventude Mas- de Viana, Aí Oliveirense. tinhas uma coisa do hóquei. Sim. O hóquei, por exemplo, eu tenho noção que saiu da televisão, porque acho que era um desporto que não é muito atrativo em televisão. A bola é Não, muito não é. pequena. Não se vê a bola, não se vê a bola. É um desporto porque é um desporto muito rápido. É um desporto que é muito difícil de. Mas, por exemplo, eu curto bué de ver, estás a ver? Eu também gostava de ver, por acaso. Ao vivo é realmente diferente. Ao vivo e no é- Eu nunca vi a ver. E no hóquei tinhas uma cena que era do género. Não eram as equipas Benfica, Sporting, Porto que dominaram sempre, estás a ver? Tipo, é uma cena que não tens nas outras modalidades. Mas, no entanto, Tens um caso raro que é o Oliveirense, que consegue ganhar no basquetebol, no hóquei e pouco mais. Assim, de repente, não me lembro de nenhuma equipa que consiga rivalizar com os outros sem ser a Oliveirense. Não sei se no handball, acho enquanto que não. não houver profissionalismo, seja de que maneira for, tu nunca vais conseguir Exatamente. ter Claro. a totalidade do empenho, seja de que maneira for. Porque é como eu disse, a partir do momento que tu não te sentes confortável a fazer aquilo que estás a fazer, uma coisa é teres 20 anos e ok, pá, estou a estudar e vou ali, dás tudo. Chega aos 25 é do género, epá, os meus amigos estão a curtir o desporto, parecendo que não, mesmo os eSports ou mesmo vocês que estão a fazer stream neste preciso momento, percebem que isto são coisas que tiram imenso do vosso tempo, imenso do vosso dia, imenso das vossas relações pessoais. Ou seja, tipo, a partir do momento, se não compensar, por mais gosto que a gente tenha, nós vamos tomar a opção de ir por algo que seja mais confortável para nós. Por isso, o profissionalismo... A expressão do quem corre por gosto não cansa é muito bonita, mas cansa. Trabalhar Cansa, cansa, sim, não é? senhor. Cansa. Opa, obviamente que uma pessoa quando gosta das coisas dá o máximo e
E não espera, faz as coisas por gosto próprio primeiro do que para ter algo em troca. Mas quando o tempo vai avançando e vês que, seja no desporto, seja no esporte, seja na criação de conteúdo, e vês que as coisas não vão tendo... Nem é uma questão de dinheiro, é uma questão mesmo de retribuição emocional e de mérito, não é? Acabas por ficar desanimado e é por isso que as pessoas acabam. Mas, por exemplo, desistir. o dinheiro que eu falo não é... Tu não tens de ficar rico, estás a ver? Sim, é exato, do género. é apenas É o para suficiente acabar. para viver daquilo. É o suficiente para viver daquilo. Por Para exemplo, poderes se fazer o calhar desporto. faria- em vez Para de te ganhar compensar 700 fazer desporto. Em vez de ganhar 700 euros aí trabalhar 8 horas por dia, se calhar eu gostava de fazer 700 euros e estar a fazer tipo Claro. aquilo que eu gosto constantemente. Sim. E aqui em Sem Portugal dúvida. isso não é possível. E a fazeres aquilo que gostas, tens a perspectiva de ter um contrato melhor no futuro. Percebes? É por aí. Exatamente. É por aí. Mas só que isso acaba por ser um pouco a reciprocidade, que é do género. Ok, tu quanto melhor vais ficando, quanto mais dás ao desporto, vais sendo recompensado disso. Aqui não há essa mentalidade. Estás a ver? Mas não tens a Mas, em geral, recompensa em pelo teu Portugal, esforço. Por exemplo, Não tens é a aquilo que eu recompensa. é como eu estava a dizer, em Espanha, ou por exemplo na Noruega, ou na Alemanha, ou mesmo, eu ia dar o exemplo em França, que é um país que investe imenso na cultura. Tu, sendo um jogador razoável, tu consegues viver daquilo. Tu começas a tua carreira e tu sabes assim, eu não sou o melhor jogador do mundo, pá, não estou dentro daquele lote, mas eu consigo fazer uma carreira disto. Claro. Tens uma vida tipo acima da média, se for preciso, e tu já sabias desde o princípio que tu eras um jogador, será não ia jogar para além da terceira divisão. Estás a ver? Aqui em Portugal é impossível. Se tu aqui olham para ti na formação, seja de onde for, ou mesmo em termos de televisão, etc., tudo o que tem a ver com entretenimento, olham para ti e dizem assim no início: epá, tu não tens o que é preciso, já não vão apostar em ti, já ninguém vai acreditar em ti, já não vão meter dinheiro do teu lado. Uhum. Estás a ver? E depois aqui em Portugal é aquela cena que vocês vão ouvir muita gente falar, que é do género, seja artistas, sejam atletas, que é aqui, se tu fores conhecido, raramente te dizem que não. Sim, isso concordo não é? totalmente. Isso concordo totalmente. Mas isso é em tudo. Portugal é um país que, na maior parte das coisas, as coisas fazem-se com os seus contactos e muitas vezes tu até tens mais valor que o outro e o outro é que fica, percebes? Se tens nome é meio caminho andado, e se tens connects é meio caminho andado. Isso na criação de conteúdo é tudo. Mas isso é a Costumo cultura dizer que portuguesa. O estatuto é tudo. O estatuto é tudo. Vocês estão na Twitch, sabem isso perfeitamente. Na Twitch é estatuto. Mas Sem na Twitch dúvida. é estatuto. As pessoas principalmente em Portugal, porque é um meio pequeno, aí sente-se mais. Porque se fores a ver aos Estados Unidos, alguém nos Estados Unidos com 600 pessoas a ver, que se calhar é o que se calhar a média de alguém como o Impact ou o Moraes tem, 600 pessoas não é nada. Ou seja, eles logo aí não dão tanta importância a isso, porque 600 pessoas para eles não é nada, porque há sempre alguém que vai ter, há um que tem 1K, há outro que tem 10K e há um que vai ter 1 milhão de pessoas a ver, ou seja, Mas só que tu com 600 pessoas vives, se calhar, exatamente, vives disto, exatamente, ou seja, uma pessoa com 600, um criador de conteúdo com 600 viewers na Twitch em Portugal é tipo top dos top, vive disso, mas nos Estados Unidos se calhar é considerado quase um small streamer. Há mais oportunidades. Mas mesmo sendo um small streamer com essas 600 pessoas nos Estados Unidos, vive melhor que o em Portugal. Do que o gajo que tem 600 pessoas aqui em Portugal. Sim, por causa dos patrocínios, por causa das ligações e mas isso também não podemos só criticar tem também a ver com o tamanho do país e com não, mas não só, lá valoriza-se muito a pessoa, tipo, o teres pessoas a ver. Tu aqui em Portugal existe uma cena boa, por exemplo aqui no Twitch, que é se tu tiveres 100 e tal pessoas a ver, pá, o teu stream não é assim tão fixe. Estás a ver? Tipo, vão-te comparar com os outros. Epá, se aquele gajo tem 1000. Mano, tu estás a influenciar 100 e tal pessoas. Diz-me alguém que tu conheças assim, diretamente, que influencia 100 e tal pessoas. Mas, olha, eu não considero nada de especial na Twitch. Não me considero nada melhor que ninguém ou pior que ninguém. Mas eu, para mim, eu fico sempre... Exato, antes. Como é que eu ia dizer? Fico sempre surpreendido porque é que tenho 50, 70 ou 100 pessoas naquele preciso momento tirar parte do seu dia para me ver e tipo eu valorizo isso e acho que é isso. Obviamente que uma pessoa quando está com 10 gostava de estar com 20, quando está com 30 gostava de estar com 60, porque é necessidade humana de querer sempre de querer mais, e é ambição, a ambição também. Mas é aquela coisa, estás com 100 pessoas a ver, eu penso muito nisso, eu se estivesse a fazer uma apresentação para alguém, uma apresentação na escola, para 100 pessoas, 100 pessoas, meu Deus, já mete respeito, é uma coisa, né?
É aquela coisa, por isso acho que. Não, mas sim, acho que em Portugal valoriza-se mais comprar X com Y do que valorizar o conteúdo em si. Mas isso tem tudo a ver com a mentalidade. Por exemplo, eu já tinha tido essa discussão, porque eu antes estava na Twitch, mas pá, fui banido. Mas, tipo, já estive aí na Twitch. Eu tive uma discussão uma vez e tive essa discussão com streamers grandes. Porque eu critiquei o facto de eles não valorizarem a doação em si, mas o valor da doação. E a minha crítica foi, eu tenho que ficar contente porque a pessoa abriu o bolso para me dar €1. Não importa, eu não sei se calhar aquela pessoa tinha €2 e deu-me €1. Porque eu critiquei os streamers grandes porque só faziam festa, entre aspas, se recebessem uma doação de €50 ou algo do género. Mas existe. Eu lembro-me de um streamer que, desligar as por exemplo, notificações só tem alerts a partir de X bits. Não, mas, mandar 50 bits ele não ouve. Mas não eu aí respeito mais esse streamer, porque é do género. Ele diz, ok, eu para te dar atenção, o mínimo de valor é este. Eu não critico isso, porque ele já determinou isso. O que eu critico é aquele pessoal que é do género. Recebe tudo, está ali tudo a tocar, não informaste a pessoa que para obteres uma reação minha, só a partir de €20. Porque eu tive essa discussão e o streamer em questão, por acaso foi o Tiago Oski, e a resposta dele foi, eu não posso dar a mesma atenção a uma pessoa que me dá €1 de uma pessoa que me dá 50. Eu disse, mano, estás errado. Por se calhar a pessoa que deu €50 tinha 3.000 e se calhar o sócio que deu-te €1 só tinha aquele euro na conta. Que isto mesmo mandar tipo para dar um props. E tu... Mas eu... já tem a ver, quando chegas a um certo nível, também sobe-te a cabeça. Vocês lembram-se daquela conversa inicial de que as pessoas no eSports e na criação de conteúdo na internet não eram educadas para primeiro serem homens e terem respeito, terem valores, serem honestos e só depois terem sucesso e serem bons no que fazem? Pronto, Sim, está interligado. Eu, Tiago, não tenho nada contra ele, pessoalmente nem nada, mas eu vou sempre lembrar-me da cena dos pay safes e... mas pronto, mas como outros estão, acho que as pessoas mudam, sim, mas acho que a fama e o sucesso muito repentino não permitem a educação seja do desportista, do esports player, do criador de conteúdo. Não vai dar valor às coisas, não vai dar... ou seja, tudo que é fácil na vida... É assim, eu há coisas que dou por garantida, que se calhar que dou por garantida que há outras pessoas, se eu tivesse a situação de outra pessoa não dava por garantida, e quando era puto há coisas que eu dava por garantido que eu hoje não dou por garantido porque me sai do bolso, e quando as coisas me custam, lá está, por exemplo, eu valorizo ter nem que fosse 10 pessoas a ver, porque me lembro de há um ano atrás estar com 2 pessoas a ver, ou seja porque fui educado ou seja, pela situação em si, porque não tive nenhum treinador, nem nenhum psicólogo a educar-me nisso na criação de conteúdo, tal como não existe no eSports, a aprender a lidar com o meu crescimento na plataforma e como é que funciona. E se eu tivesse entrado na Twitch e tivesse de um momento para o outro, ficasse logo com 100 pessoas e depois com 200 e com 300, ou um eSports player começa a jogar um jogo e ao fim de um ano já está na equipa X ou Y a competir no torneio X, acaba por não ser educado e por não estar preparado para lidar com esse sucesso tão repentino. Lá está, ou seja, deu 360 para o início da conversa. Sim, já toma como garantido, no fundo. Mas isso tem a ver também com a tua inteligência enquanto pessoa. Isso mostra o teu nível de inteligência, porque deram-te uma situação e tu evoluíste perante a situação. Por exemplo, ninguém nasce racista, mas tu com o teu período de vida vais crescendo e evoluís. Ok, olha, o racismo é uma cena estúpida, não faz sentido. Isso chama-se ter evolução. E eu puxei aquele assunto do Tiago Oski, que estava a ter da discussão das doações, para comparar em termos de views. Assim como algum pessoal não valoriza só o valor em si, há pessoal, por exemplo, nós que entretemos ou algo do género, também a maior parte não valoriza o facto de, como tu disseste, eu valorizo as minhas 10 pessoas, porque eu lembro-me quando tinha aqui as minhas 2. Entendes? Em vez de estás a comparar do género, poxa, eu tenho aqui 10 pessoas, claro que eu curtia ter mais, aquele gajo ali está com 1000, porque depois o que é que acontece? Que é automático, é do nosso cérebro, que é do género, poxa, o meu conteúdo é muito melhor que aquele gajo, eu só tenho 10, o gajo tem ali 600 pessoas, o gajo é um burro, não diz nada, estás a ver? Tipo, é normal, mas só que depois vamos sempre valorizar-nos a nós próprios. É a inteligência emocional de tu pegares e dizes assim, eu sou eu, é autoestima, tipo, é tu pegares em ti e pôs-te em primeiro lugar, o que muita gente não faz porque também vivemos numa sociedade em geral, eu neste caso sou ateu, que tens a necessidade de ter algo acima de ti, algo que te conduza, que é do género, isto está-me a correr coisa, mas é porque Deus quer. Não é porque tinha que acontecer, tipo, Deus quer,
Tu estás a dizer, alguém ser salvo pelo médico e a pessoa diz já, graças a Deus. Essas dicas. Legal. Mas pronto, lá está também. Lá está, ou seja, as pessoas são influenciadas pelo meio onde estão, ou seja, a forma como se comportam como seres humanos. É como tu dizes, ninguém nasce racista, ninguém nasce homofóbico, ninguém nasce a gostar de X ou Y, não é? É como aquela conversa agora da Hungria de eles proibirem conteúdo de pessoas homossexuais até aos 18 anos. Para crianças e até 18 anos. Como se, assim, e lá está, isso é um pensamento retrógrado, não é? É um pensamento completamente retrógrado. É como se... É limitar o teu pensamento. É limitar a tua... Sim, mas só que eles estão num palco gigante e eles passam essa mensagem. Por exemplo, eu também pego nesses exemplos, por exemplo, do Tiago Oski ou whatever, porque são pessoas que são referências dentro das comunidades, querendo ou não, fazendo bom ou mau conteúdo, são referências. O puto está a vir, tem um está a impacto ver muito grande. referências. E eu critico, por exemplo, o Tiago Oski, como critico, por exemplo, o Rui Unas. No outro dia foi lá um sócio que eu conheço, ao programa do Rui Unas, eu mandei uma doação de 2 euros. E a reação do Rui Unas foi exatamente a mesma. 2 euros, tão pouco. Depois mandou um gajo a seguir 20 euros. Este já foi muito mais generoso. Tipo, a minha doação ele deu tipo em 10 segundos. 20 euros, muito obrigado, não sei o que mais. A educação parte por quem está lá. Entendes? Eu acho que o pessoal em Portugal está nesse nível, está muito pouco educado e formado, tipo, a estar a manter. Tu olhas para o Ronaldo e tu consegues ver que é um gajo que, em termos de... Ele podia ser o gajo mais arrogante do mundo. Mas tu vês, tipo, a postura, a classe dele em todas as situações. Entendes? Claro que há uma vez ou outra tu vês mesmo aquela parte do pima do português, o Cristiano Ronaldo, CR7. Mas, bem, a maior parte das vezes tu vês o Ronaldo a ter atitudes de educar, porque é a responsabilidade que ele sabe. Eu estou aqui nesta posição. Aquilo que eu vou fazer vai influenciar bem da gente. Estás a ver? E é isso que não existe em Portugal, que é do género. Eu quero dinheiro para o meu bolso. Estou-me a cagar se tu ficas bem ou mal. Isso acontece em tudo. E é uma beca à mentalidade. Consciência da influência que estão a fazer. Ou seja, eu acho que... Lá está, por isso é que em Portugal o nome Rico Fazeres na criação de conteúdo é tão unânime. Porque é dos poucos que já dura há muitos anos na criação de conteúdo e que sempre manteve fiel à sua pessoa. Né? Ou seja, sempre manteve, porque lá está, porque foi uma pessoa que foi educada e que levou o seu tempo para ter sucesso e que teve que trabalhar no metro ao mesmo tempo que criava conteúdo. E teve que ter essas vivências. Outros. Sim, e já era uma pessoa formada quando começou a criar o seu conteúdo. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que eles têm, apesar de eles dizerem sempre que não têm que colocar filtros no trabalho deles ou o que seja, eu acho que efetivamente têm. Porque quando tens uma audiência de 1 milhão de pessoas, quando a maior parte deles são crianças, tens de ter cuidado com os conteúdos que passas. Não faz sentido. Claro, não faz sentido tu teres 40 vídeos de Tiago Oski, estamos a falar de Tiago Oski por acaso, porque não é só ele. E tu vais ver os vídeos e encontra-me um que não tem a ver com dinheiro. Seja por skins, mas por o que seja. Sim. Eu não concordo com isso que tu estás a dizer. Porque tu, quando tu estás a criar, tu não tens de estar a pensar para que é que estás a fazer o conteúdo. O teu conteúdo bate por algum motivo. E sempre bateu por algum motivo. Se continuas a ter público, tens público. Isto é a mesma cena de eu ser artista de música. Se eu gosto de dizer as neiras, é a minha cena. Eu não posso estar preocupado tipo, com quem me ouve, porque eu não estou a fazer se calhar... Mas tu sabes qual é o teu público. Um artista de música não é igual a um youtuber de crianças, digamos assim. Mas acaba por ser um pouco, porque aquele sócio que tem todos os rappers dos Estados Unidos, tu vais ver, a maior parte dos sons são tipo a instigar tipo, a drogas ou uma coisa assim. Sim. E tu não vais controlar. Ele não faz o som para o miúdo de 14 anos. Mas o que eu estou a dizer faz parte do público dele, entendes? Entendo isso por um lado. Por outro, eu acho que é uma questão da tua forma de ser e da tua parte de ti próprio. Ou não valer tudo para tu ganhares dinheiro. E eu acho que ao colocares... Porque eu não estou a dizer que ele não pode fazer um vídeo de vez em... Agora, a questão é tudo gira à volta do dinheiro, dos carros, das skins, percebes? É esse o ponto. Mas, por exemplo, eu desculpo mais a ele do que, por exemplo, diz-me qual é a tua opinião sobre as damas 99,9% na Twitch? Sim, mas isso concordo contigo também. Mas isso lá está. A Twitch permite isso. Percebes? Voltamos a dizer ao mesmo. Permite a alguns.
Sim, mas isso é a incapacidade da Twitch de ser uma moderadora, ou seja, fiel aos seus princípios, supostamente princípios. Mas quanto a isso, da influência, vocês, imaginem, pensem quantos criadores de conteúdo vocês conhecem de FIFA, que o conteúdo de FIFA que eles têm é simples, nem é gameplay quase, que é só abrir packs, Sim, é isso. Código para comprar packs mais baratos. E pá, e quantos putos... Porque o FIFA lá está, o FIFA é pornográfico ser permitido para pessoas com mais de 4 anos, não é? Ou seja, aquilo não é um jogo, não devia ser um jogo para menos de 10. E acaba por influenciar as pessoas, os putos. Um puto vai ver como é que chama aquele gajo britânico bem conhecido? Não agora falta o nome do FIFA. KSI. Dex, KSI. Não é KSI. Não é KSI, é um... Mas eu estou a lembrar. O gajo da Twitch, um gajo bem conhecido. Da Twitch, o gajo está sempre a abrir packs. Os putos que estão a ver. Tens o Castro também. Tens o Castro. O Castro, é isso, é o Castro. Esse, pronto. O Castro está sempre a abrir packs. É só isso. É abrir packs. Eu, por exemplo, eu vejo o Rick no FIFA. Eu já vi o Rick mais que uma vez. A dizer, pá, ele está a abrir os packs porque assim a EA lhe dá, ou o parceiro X lhe dá o dinheiro para abrir os packs, que é para fazer a monetização do vídeo, blá 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 blá. Só que ele próprio diz que aquilo, né? Ele diz no vídeo que aquilo não serve para nada, porque ele mostra que aquilo é perder dinheiro. Agora, há putos que vão olhar para aquilo, putos, pré-adolescentes e adolescentes, que vão olhar para aquilo e vão ser influenciados a estourar dinheiro dos pais em jogos, porque é num casino. E quantas histórias às vezes aparecem de um puto qualquer que estourou não sei quantos milhares de euros ao pai do cartão de crédito, porque basta pegar um cartão de crédito e tens lá os dados todos, não precisas pedir autorização a ninguém, né? Lá está. Pois é, por aí, eu acho que tu podes fazer esse conteúdo, tens é que alertar as pessoas do conteúdo que estás a fazer. Tens é que, tipo, educar as pessoas a que, olha, este conteúdo é assim, não é? Vocês têm que, isto pode trazer isto, mas isto tem uns riscos associados. Exatamente. Não sei o que é isso. Não fazeres aquela coisa de colocares essas coisas no meio de onde tu mostras a tua ostentação, que se calhar nem a conseguiste, não é se calhar, não a conseguiste através daquilo. Não conseguiste, exatamente. Ninguém é milionário, ninguém comprou um Lamborghini ou um Bugatti por apostar no casino da Betano. Ninguém. Claro. Ninguém fica rico à custa de casinos e apostas. Não, ninguém. Exatamente. Tens uns trocos. Agora não ficas rico. Exatamente. Se quiseres falar também sobre a tua experiência, Ferreira, como apostador, e se quiseres dar o teu input sobre a situação. É o que o Alexandre disse. Tu tens a capacidade, se tiveres essa capacidade, podes efetivamente ganhar dinheiro. Agora é dinheiro para tu teres uma vida normal. Há apostadores, efetivamente, que ganham dinheiro consistentemente para terem Ferraris e Lamborghinis e etc. Existe, é um facto. Mas são 0,0001% da população. O facto só de tu conseguires ser lucrativo com apostas, com casinos, não sei os dados, não te posso dizer. Mas só o facto de conseguires ser lucrativo com apostas já é pertence à minoria. Percebes? E não há ninguém que eu conheça que viva de apostas sem ter uma segurança e que chega a essa segurança e depois trabalha no dia a dia e não é chegar lá e eu agora vou descobrir uma técnica de empates e vou ficar milionário e vocês vão todos atrás de mim e vamos ficar todos ricos juntos. Percebes? Não é assim. As apostas é como se tu quiseres apostar na bolsa, ou se quiseres, ou o que tu quiseres, é um investimento. E tu ou tens capacidade para o fazer ou não tens. E quem te vende, isto vale. E quem te vende a ideia que tu sem estudar vais conseguir ganhar dinheiro está a gozar contigo. E mesmo quem te vende a ideia. É os esquemas da pirâmide, seja apostas esportivas, seja Forex, seja bolsa, whatever. É tudo igual. E isso foi o que eu e o João falámos quando ele me convidou para vir cá, que é a imagem do apostador desportivo em Portugal, na minha opinião, é muito negativa. E é por culpa desse tipo de pessoas, porque tu hoje em dia abres o Facebook, abres o Instagram e estás cheio de páginas que te querem vender o Eldorado e que tu vais ficar rico como eles e qualquer pessoa que esteja nesse mundo basta olhar para uma aposta daquelas e percebe que aquilo não tem assunto nenhum. Sim, mas basta ter dois dedos de testa, mas só que a cena que assusta é o dinheiro e as pessoas vão atrás. Mas o que assusta é o número de educação financeira. E às vezes não é educação financeira, às vezes é mesmo só, tipo, teres dois dedos de testa. Tu, como pessoa inteligente, olhas para uma cena e dizes assim, pá, nada é dado, né? Pá, tenho uma noção minimamente de como é que as coisas correm. Eu por acaso fico surpreendido com isso, que o número de amigos meus ou conhecidos meus
que já me ligaram para marcar o encontro porque, pá, uma oportunidade, mano, vamos investir X, não sei quanto. E eu fico a ouvir aquilo e eu fico a dizer, género, ok, pronto. Eu estou a tentar perceber como é que tu achas que isso é verdade, mas só que depois as pessoas estão tão dentro daquela cena que é do género. Não sei, tu dizes que não e ficam chateados contigo porque tu não estás a acreditar naquilo que eu estou a dizer, que é do género. Que é o que eu já tive essa discussão, por acaso já falei com a minha namorada sobre isso, que é em Portugal é do género. Estás a ver uma cena na televisão, o gajo está na televisão falou bué da bem. Tu, uma pessoa normal, vai ver aquilo, vai chegar ao trabalho, vai dizer exatamente como o gajo que disse na televisão disse. E tu chegas à pessoa e diz assim, ok, mas porquê é que tu achas isto? E a pessoa não te vai explicar, porque ouviu aquela pessoa, ouviu aquele texto, mas não sabe o porquê daquele texto. Não tem o fundamento do texto. E acaba por ser um pouco nisso. Ok, isto dá dinheiro. Ok, porquê? Pá, porque aquele gajo me disse. Mas ok, justifica-me. São os opinion makers. Eu acho que o José, aquele gajo da SIC, o Ferreira, não sei o que inventa tudo agora, o José Gomes Ferreira. Que ele é especialista de tudo, ele é um opinion maker. História e tudo agora. Ele inventa falências de bancos, não é? O Montepio tinha falido, não é? O Montepio, o Banif, não é? Ele é expert de Covid e no outro dia foi não sei o que da NASA, que ele tinha posto em questão não sei o que da NASA e a fonte que ele tinha era a internet, que ele viu na internet. É sempre. A internet está tudo. Se viu na internet, se está na internet é porque é verdade. Por isso. Eu acho que é muito isso, acho que tem a ver com o conteúdo que as pessoas escolhem ver. Porque em tudo há conteúdo bom e mau. A questão é qual é o que tu escolhes. E se eu vos indicar 3, 4 conteúdos bons cá na internet sobre apostas, uma pessoa que acha que quer ganhar dinheiro rápido, etc., não vai querer esse conteúdo. Vai querer o outro conteúdo que não faz, pronto, que lhe garante que ele vai ganhar rápido, mas o que lhe garante é nada. Enquanto o outro conteúdo, e tens vários aqui na Twitch, não sei se o Flame me permite que eu diga ou não se lhe faz diferença, mas tens, por exemplo, tens o canal da Academia das Apostas, que é de longe o melhor em Portugal, que tem até bons viewers, tem cerca de 100 viewers, e eles lá não te estão a dizer, olha, segue-me aqui e dá-me dinheiro para isto, não. São 2 apostadores, estão a fazer um jogo live, analisam o jogo, explicam-te o porquê da entrada X, da entrada Y, e estão lá. Não te vendem ilusões, não te vendem nada. Tens outro rapaz, que é o Tipos Profissionais, até que mesmo você está live agora, que é o Tipos Profissionais, que também tem bom conteúdo. E depois tens outro tipo de conteúdo, que pronto, qualquer pessoa, como o Sully disse, percebe que não te vai dar nada. Que é tu entras numa live. Conteúdo é tipo damas. O que é fácil tem sempre mais atenção. Tipo, acaba por ser isso. O que é vender melhor a imagem, tipo, vai ter mais proveito. Claro que esses gajos, estás-me a dizer, têm as melhores intenções, etc. Mas se calhar, da maneira como expõem a cena deles, se calhar acaba por ser uma maneira menos atrativa. Se calhar o outro sócio, por exemplo, o número, ou seja o que for, tipo, tu olhas para o estilo de vida que ele está a dar, etc. Ou mesmo aquela cena do David, tu olhavas e dizias assim, ok, pois já está com um estilo de vida mesmo espetacular, mas és tu que vais financiar esse Pois, exatamente, és tu que financias aquilo. E uma pessoa com 2 das testas percebe isso. Percebes? Mas só que nós comemos todos muito com os olhos, estás a ver? Comemos muito com os olhos. Pá, o gajo está ali, assim, o gajo está a dizer que ele tem mesmo um Lamborghini, pá. Se eu fizer aquilo, daqui a 3 meses também tenho. É a mentalidade do pessoal. Também vou ter um Lamborghini. Pois, mas é isso que me faz confusão nas pessoas, é que não investigam o background da pessoa. Percebes? Se eu agora te chegasse aqui ao Sul e dizia-te assim, olha, junta-te a mim, pá, dá-me 100 euros e vou-te fazer milionário. E tu, quem é este gajo? Percebes? Pá, é isso. Mas se for um youtuber, já diz assim, aí, opá, esquece. Isso mesmo, sem pau, dá mesmo. É por aí, Tenho aqui de lado mesmo, pá, toma aí. É por aí, percebes? Não investigar o background das pessoas. Isso para mim faz confusão. E uma cena era se fosse do género, que é uma cena que eu acho que o pessoal em geral é uma beca ignorante, mas faz parte. Uma cena é assim, dás-me 100 euros, ok, e vamos ver no que é que dá. Não, tu tens que me dar 100 euros todos os meses. Tipo, literalmente estás a pagar uma renda. Estás a pagar uma renda, uma renda, exato. Estás a pagar um salário. E depois se 100 gajos pagarem esse salário, tu vais ao Dubai. Que é o que acontece. E depois, como eu digo, dinheiro gera dinheiro. A única cena que eu critico... pensarem um bocado, é assim, aquele gajo faz um grupo, estamos aqui para aí 200 pessoas no grupo, ele está a fazer as 200 apostas para toda a gente. E se toda a gente no mundo apostar a mesma coisa... Exatamente. Ninguém vai ganhar nada. Ainda bem que falaste nisso, desculpa interromper-te, mas eu também queria tocar nisso, esqueci-me. Se eu sou lucrativo... Olha, eu não aposto. Eu apostei um bocadinho na altura quando saiu o placar, quando me vêm perguntar quem que achas que vai ganhar. Eu digo, olha, eu acho que esta equipa, mas eu não percebo nada de apostas. Como tu pegaste nisso, há um assunto importante que eu até comentei com o Flame, que é se eu sou lucrativo, qual é que é a minha necessidade de vender as minhas apostas? Se eu efetivamente consigo
resultados, se eu efetivamente consigo viver disto, qual é que é a minha necessidade de vender as minhas apostas? De chegar a alguém e dizer assim, olha, não, agora vou criar uma renda. Se tu estás a criar uma renda para as tuas apostas é porque tu não és lucrativo. Porque tu já tens o trabalho, um apostador profissional ou um apostador que seja amador, mas que trabalhe com um profissional, que é perfeitamente legítimo, não é mesmo? A questão do profissional é apenas que neste momento faz isso o tempo inteiro, percebes? Não há uma classificação para isso. Tu, com o trabalho que já tens diariamente, a última coisa que tu te lembras é de andar a fazer tips para outra pessoa qualquer, percebes? Tipo, é irreal isso, que já agora não dormes. Já tens de estar preocupado contigo, já tens que analisar os teus jogos, ainda tens que andar a analisar para os outros. Isso não existe, percebes? Imagina na altura o Basta Gama encontrei o caminho marítimo para a Índia. Ok, então, em vez de estar aqui a ganhar dinheiro com isto, a explorar, olha, vamos lá, cobrar aí. Oh, Inglaterra, vocês dão 500 euros e entram aqui no nosso grupo, na nossa rota, e vocês e pronto. E vamos ganhar todos juntos, vamos dividir todos juntos, tudo aqui no mesmo barco. Agora, tu podes partilhar opiniões, que é isso que a Academia das Apostas faz, mas sempre partindo do princípio que são opiniões. É a mesma forma que tu estás aqui, vocês três são streamers, e partilham opiniões entre vocês. Olha, eu acho que isto resulta, que isto não resulta, percebes? Isso é saudável. O que não é saudável é cobrares pelas tuas opiniões. Isso é ridículo. É a mesma coisa que o Flame agora dizer-te assim, olha, Alexandre, eu tenho uma coisa mesmo incrível para a tua stream, mas dá-me 10 euros. Senão, não posso revelar, percebes? É isso. Não tem lógica. Posso revelar, vou ali já bem, como diz o outro. Quando é que vamos falar do Fernando Santos? Pois, era isso, eu ia agora puxar. Mas rapaz, eu já não estou assim com muito tempo, daqui uns minutos já tenho que dar o gol. Mano, tens 5 minutinhos só para dares a tua opinião sobre Portugal e acabamos aqui isto? A minha opinião sobre futebol, eu não sou do futebol, mas o gajo é isso. Usou o meu palpite, mas falamos. Então vá, começamos então por ti. Do jogo que tu viste, o que é que achaste? O que é que mudavas? O que é que está bom? Eu acho que Portugal tem uma seleção com bom potencial, mas acho que o Fernando Santos é um treinador tipo com mentalidade de equipa pequena, estás a ver? Apesar de termos ganho o outro Euro, porque tu jogaste contra seleções, do exemplo, contra a Hungria, contra a França, contra a Alemanha e agora contra a Bélgica. Tu jogaste contra a Hungria até os últimos 10 minutos do jogo como uma equipa pequena. Quando os últimos 10 minutos do jogo mostraram se tivesse jogado como uma equipa grande, que procura o golo, que quer jogar a bola, tinhas tipo ganho por bens. Jogaste contra a Alemanha com medo, quando viste tinhas futebol para jogar de igual para igual. E depois foste jogar para a França, onde foi o único jogo que tu foste jogar a bola, e viste que conseguias debater com a melhor seleção do mundo. E foste jogar outra vez contra a Bélgica, como uma equipa pequena, que foi o que o jogo foi. Porque ficaste o tempo todo atrás, fomos jogar nos últimos 10 minutos, fez as alterações para que o jogo fosse. E foi isso, pronto. Infelizmente vieram para casa mais cedo, estão em Sevilha, mais rápido. Já está feito. Olha, viu Mirapé até. O treinador, a equipa técnica, os jogadores são têm menos culpa, na minha opinião. A minha opinião é essa. Um de vocês agora, dê aí a vossa opinião. Assim, eu armo um bocado de analista de futebol. Eu simplesmente sou um fã de futebol e gosto muito de ver futebol e o que eu digo é as minhas visões, não é verdade absoluta. Mas Portugal joga, como o Sally diz, que tem uma equipa fenomenal, tem jogadores dos melhores campeonatos, melhores clubes, jogadores com técnica, com conhecimento tático, físico, polivalentes em várias posições, com mentalidade vencedora, porque vencem temos campeões na Alemanha, em França, em Espanha, em Inglaterra, temos uma seleção com os campeões em todo lado quase. E depois acabamos por jogar de uma forma conservadora, como sempre jogámos. Portugal sempre jogou assim. Portugal com Figo, Rui Costa e João Pintos e afins jogava assim. Jogava assim quando tivemos Figo e Ronaldo e a geração do Porto ganhou a Champions. Jogámos assim em 2016 e calhou, e agora foi outra vez, que foi basicamente, vocês viam que de jogo para jogo o Fernando Santos apenas mudava aquilo que escolhia desde o início consoante a opinião pública. Ou seja, a opinião pública dizia para meter o Renato e ele metia o Renato no jogo a seguir. A opinião pública disse para ele meter o Palhinha e ele meteu o Palhinha. Ou seja, nós ficámos refém de um selecionador
nunca foi um grande treinador. É um bom motivador de homens, mas fica por aí. Fez um bom trabalho na Grécia, razoável na Grécia. Em Portugal, com a seleção que tinha, com sorte, conseguiu vencer. E, ou seja, não mostrou. Nós hoje não tínhamos um esquema, não havia um método. E eu perguntei no Twitter o que é que se andou a trabalhar durante um mês. Trabalhou-se jogadas, trabalhou-se combinações, trabalhou-se cenários de jogo, e eu não vi isso. Eu vi uma equipa que jogou amedrontada contra a Bélgica, uma Bélgica que, apesar de ter Lukakos e afins, não fez grande coisa, porque é uma seleção muito débil defensivamente. É uma seleção, via-se, nós íamos lá uma vez em profundidade, eles tremiam como varas verdes. Lá está, eles na segunda parte jogaram com o autocarro, né? Não faziam mais. E nós demos a iniciativa de jogo, e depois no final do jogo não havia tática, era só os últimos 30 minutos, era mete a bola no lateral, ou no ala, ou no central, ou no médio, era pumba, manda a bola chuveirinho lá para a frente, porque não havia, ou seja, Portugal perdeu porque aqui é mesmo culpa, mas hoje e neste europeu é 100% da comissão técnica, treinador adjunto, preparadores, olheiros, whatever. Não foi, as pessoas às vezes vão muito naquela cena, devia ter entrado o Pote, ou o Danilo não devia ter entrado, ou o André Silva devia ter entrado, mas podíamos estar a jogar lá com o Messi, com o Ronaldo, com o Neymar, com o Iniesta no Prime, com o Zidane, e era igual, porque não havia estratégia, método, nada. Era um jogo, era o que calhasse. Se nós tivéssemos empatado no final do jogo e depois íamos a prolongamento e se calhar depois marcávamos um choro qualquer ou ganhávamos em penaltis, éramos os maiores. Não, olha, aí até mandámos bola ao oposto, foi azar. Mas tivemos azar. Vou para a próxima a mais. Não vi a conferência, mas provavelmente foi isso que ele disse. Deve ter sido dito, não vi. Eu acho que é um bocado isso que o Alexandre disse. Eu normalmente tenho muita dificuldade em criticar as opções táticas do treinador, porque não sou eu que sou treinador, só que há coisas que são um bocado óbvias, e quando tu tens pessoas que não estão dentro do meio, ou que até nem ligam nada a futebol e conseguem perceber o óbvio, eu acho que isso é fácil de perceber para quem percebe futebol. E eu acho que quando tu tens uma equipa como a que Portugal tem, tu não podes jogar da mesma forma que jogaste em 2016. Eu acho que tem muito a ver com isso. Porque se calhar se não saem aqueles 3 gols nos últimos 10 minutos à Hungria, se calhar já tínhamos ido embora antes, porque já o jogo com a Hungria foi muito mal conseguido, mas não se falou nisso, só se falou que ganhámos 3-0. E depois deu-se aquele argumento da França, que empatou 1, mas a França não nos interessa para nada, o que interessa era o nosso futebol e o que nós tínhamos que jogar. E Portugal tinha mais seleção para ganhar à Bélgica. Como o Alexandre disse, aquela defesa da Bélgica, o Vermaelen tem 36 anos, joga no Japão, está lesionado para aí das 25. O Vertonghen é o que se vê na Liga Portuguesa. O Vertonghen é o pior central do Benfica. É o que se vê na Liga Portuguesa. E é o melhor central da Bélgica. O Vertonghen é o melhor central da Não, quem tens o Alderweireld, pronto, que ainda está a um nível mais aceitável, mais digamos menos, assim. Sim. Se bem que o Tottenham, coitado, né? Sim, mas pronto, joga a Premier League. Pronto. E eu acho que para além do Fernando Santos, acho que passa muito pela mentalidade portuguesa, a forma dos treinadores portugueses abordarem o jogo. Os treinadores portugueses percebem muito de futebol, é um facto, são dos melhores do mundo, mas têm uma mentalidade muito conservadora, para ser simpático. Tem a ver com geração. Eu acho que tem a ver com geração. Que é aquela coisa. Jorge Jesus, Fernando Santos, Sérgio Conceição, é uma mentalidade diferente, por exemplo, que vês de um Ruben Amorim. Sim. É diferente a mentalidade, é diferente. São outras formas de ver o futebol. E eu acho que neste caso, com a seleção que tínhamos, acho que tudo saiu errado. Acho que não podemos jogar desta forma contra uma seleção, com a seleção que temos. Se em 2016 a seleção não era má, atenção, não é isso que eu estou a dizer, mas era mais limitada que esta, é um facto. Nós não podemos ter João Félix, Cristiano Ronaldo, aquela frente de ataque, pronto, fala por si, Bruno Fernandes, não podemos Bernardo Silva e jogar da forma que jogamos, não podemos deixar que a Bélgica tenha a bola a primeira parte toda e nós estamos só a ver jogar. E depois lá sai um remate do azar que a bola entra e nós vamos à procura do jogo. E na segunda parte tu vês um Portugal completamente diferente. A atacar, a ir para cima, a criar oportunidades. E isso é uma coisa que acontece muito, mesmo com os clubes portugueses na Europa. É uma coisa que acontece imensas vezes. Eu lembro mas é a geração Mourinho.
Exatamente. Só que o Mourinho é um gênio tático e consegue compensar o que estes não conseguem. Não, mas Eu a acho que- cena é que Eu acho que o parte muito Mourinho disso. apanhou plantéis tipo. Também. Pá, Mas mesmo o Mourinho está ultrapassado. Mas Sim, não, pois, mas hoje em dia. por isso é que eu estou a dizer que é a geração. Por isso é que eu estou a dizer que é a geração Mourinho. Eu peguei nisso para dizer que é a geração Sim, Mourinho. sim, é Ficaram verdade, presos Nesse- Tipo, o Mourinho foi o. apesar de ser um gênio, não é? Um gênio muito superior a Jorge Jesus, a Fernando Santos, a Paulo Bento. O Mourinho é Carlos muito no Queiroz, detalhe. No por detalhe. aí, sim. É no detalhe, é como motivador de homens e tudo mais. E o ele Fernando é- Santos é como tu disseste, é apenas isso. É porque lá está, é o que tu falaste. A carreira do Fernando Santos é uma carreira normalíssima. O Fernando Santos é campeão no Porto, com aquela Normalíssima super não, equipa que o banal. Porto tinha. Banal, sim. Até na altura o Porto era campeão sem treinador. Sim, era atropelar as equipas todas. Depois está no Benfica é despedido, está no Sporting é despedido também. Depois passa no PAOK, faz lá um bom trabalho. A Grécia fez um bom trabalho, levou a Grécia ao Europeu, Quando chegou aos pensou. oitavos de final do Mundial. Ao Foi Mundial, isso que ele fez. sim, fez isso. E depois, pegou em Portugal numa altura que Portugal estava assim meio à deriva e dizia-se que nem sequer íamos ter jogadores no futuro, nada. E uniu aquele grupo que conseguiram um título. Ganhou a Liga das Nações, tem mérito nisso tudo, mas acho que já chega. Porque já foi o Mundial. E as em casa, não esquecer. Sim, e as seleções não ligaram muito à Liga das Nações. A França, isso, Sim, não deram a importância de tal. Mas a Mas isso Alemanha não tira. usou a Liga das Nações quase para Sim, reformular a seleção. Os juvenescentes, sim, para E, por Chegou na altura exemplo, com o Werner, que estava a aparecer. No jogo contra a Alemanha, deu perfeitamente para perceber porque Portugal era débil em termos táticos, porque a Alemanha não tem nenhum jogador assim por aí além, e sofremos os golos todos exatamente da mesma maneira. E não foi alterado. E não foi nada foi alterado. E foi tática. E foi tática, simplesmente. As pessoas disseram, não sei o que devia. Epá, tira o Bernardo, mete o Renato. Não mete interessa, o é igual. Rafa. É igual. Entrou o Renato, pumba, um gol igual. Meteu Entrou o Rafa, pumba, um igual. gol igual. É aquela coisa que o Mourinho disse. tática que era necessário fazer, mas pá, nós estamos a falar de fora também. Sim, é fácil pois. falar. Sim, Nós obviamente, de fora é temos fácil falar de fora, mas há coisas que são muito Há coisas que são óbvias. Gols de Portugal, todos, vocês forem ver os gols todos de Portugal, são todos lances individuais. Portugal não marcou um golo. Marcou aquele já com a Hungria já muito debilitada, aquele do Ronaldo, aquela dos 30 passos. Mas a Hungria já estava. A Hungria estava parados, pareciam mecos, não estavam parados. Mas o resto são: o primeiro gol contra a Hungria é uma jogada do Rafa, o segundo gol contra a Hungria é um penalti que é uma jogada sacada do Renato, o gol contra a Alemanha é uma jogada do Bernardo, depois. Esse é o primeiro gol só. Sim, primeiro gol que é uma saída, mas é uma saída rápida. Em termos táticos somos fracos, é só isso. Temos boa capacidade individual, mas em termos táticos somos fracos. Sim, foi o que acabou também por ser a seleção da Bélgica. A seleção da Bélgica, em termos de qualidade de seleção, era idêntica à nossa. Eu concordo com isso, mas eu acho que a Bélgica também acho que jogou o que precisou. Portanto, eu acho que a Bélgica marcou o golo. Mas a Bélgica não joga melhor do que nós e foi aquilo. Nós. Aquela bola entrou. Sim, porque a Bélgica contra a Dinamarca. Fazer, porque eles estavam, Portugal dava-lhes a iniciativa do jogo. Claro, isso dá a iniciativa aos De Bruyne. Uma bola que bate, um penalti que se ganha, pá, um erro de defesa, pá, eles com a bola mais perto ficam de conseguir chegar ao gol, não é? Agora se nós estivermos ali na retranca, podem dizer, não sei aqui a bola ao poste. A bola oposta era uma jogada individual do Rafael Guerreiro. O último lance do jogo era uma jogada individual do João Félix. Mas isso era Alexandre, e depois nós pensámos assim, e se nós pegássemos no jogo de início, será que tinha sido diferente? Não sabemos, mas provavelmente teria sido. Ou seja, percebes? Não podemos dizer que o resultado era diferente, porque se fôssemos a repetir o jogo, podia acontecer mil e uma coisas. Agora, eu acredito que estaríamos mais perto de vencer o jogo. Exatamente. E é isso que eu estou a dizer, eu não gosto de criticar, eu prefiro perder por 5, mas há coisas óbvias. Exatamente. Eu prefiro perder por 5 que a jogar futebol atrativo do que a jogar com o perder 0. É isso. É isso, e depois isso diz uma coisa que é 90% dos treinadores portugueses, quando lhes perguntas assim, preferes ganhar 5-4 ou 1-0, eles vão dizer que preferem ganhar 1-0. E isso diz muito a mentalidade, porque se tu perguntares a um alemão, ele vai dizer que prefere ganhar 5-4. Porque tu vês os jogos da Bundesliga, da Premier League, e é outro ritmo, é outra intensidade. Por isso é que depois as equipas... É entretenimento, exatamente. O treinador do meu clube, já mais que uma vez, me mandou a mim e outros sócios. Se eu quiser ver espetáculo, vá passar da bandeira. Mas isso não vamos falar de coisas tristes, para que nem começas a ficar chateado. Também. Pessoal, mas bem, ainda é pior que o Fernando Santos. É vou isso. ter que mesmo dar o gol. Yeah. Obrigado aí pelo convite. Continuem na conversa. É um prazer estar aí com vocês. Pá, espero que surja aí outra oportunidade para que a gente possa conversar. Ok, família? É isso, Soli, obrigado por teres aceito o convite. Muito obrigado. Obrigado. Grande abraço. Fica bem. Deus, grande abraço. Grande abraço, bro.
Mas também é isto, bros. Vamos dar aqui o wrap-up. Queria agradecer-vos por se terem disponibilizado a estar aqui hoje. Espero que se tenham divertido e gostado da conversa. Passou rápido. Foi Olha, fixe. foi fixe, olha, foi bom para desanuviar, sabes? Foi agradeço pelo convite em si, obviamente, mas foi bom para desanuviar, porque obviamente que foi um golpe no estômago, foi um morro no estômago. E pronto. Mas é continuar, é seguir em frente. Yeah. E pronto. É o mesmo, pá, agradecer, pá, foi uma conversa muito fixe, o pessoal esteve aí. Agradecer ao pessoal que também esteve aí no chat. E pronto, é isso. Obrigado ao pessoalzinho que Quando quiseres. foi seguir, pá, muito obrigado. Eu agora também vou distribuir os jogos, se quiserem ficar aí por aí no chat, estão à vontade. E que eu tenho o meu ticket. Claro. Muito obrigado mais uma vez pela disponibilidade. Parabéns pela iniciativa, acima de tudo, pá, e que na próxima estejamos reunidos numa situação de maior felicidade. Exato, podia ter sido tudo diferente hoje se a conversa tivesse começado com uma vitória de Portugal. Não sei, acho que ninguém dizia bem de Fernando Santos na mesma. Não, mas pronto, mas acho que Mas estávamos mais felizes, Sim, mas foi uma boa conversa. Foi. Sim. Bah. É isso, pontinho. Muito obrigado. Eu vou comer ali umas belgas, que é para umas bolachas belgas, que é para pronto. Para relaxar um bocadinho. Lágrimas e pronto. Mas vá, grande abraço, pá, pá, prazer Ferreira e obrigado, Flame. Prazer. Obrigado mais uma vez. Um abraço. Quem vê? Até já vou para o chat. Isso, até já. Bem, manos. Eu estou cheio de problemas técnicos. Não sei o que é que se passa. Estou cheio de problemas técnicos. Mas não sei porquê, este mês eu aqui, pá, os convidados foram incríveis, a conversa é incrível e eu a estragar isto a nível técnico. Parece o Fernando Santos a orquestrar esta stream. Desculpem lá, bros. Queria agradecer à donation da Alfoi. Muito obrigado, Alfoi. Queria agradecer os hosts de vocês todos. Queria agradecer o sub do Folks. Queria agradecer o follow do Slash. Muito obrigado, manos, pelo apoio incrível. Próxima quero ir eu que vivi muitos esportes. Mano, já fizemos o tema dos esportes. Aliás, trouxemos um jogador profissional de Apex Legends para falar. Tens no YouTube, se fizeres ponto de exclamação YouTube, vai-te levar a um vídeo, mas se tu fores mesmo ao canal, consegues ver o vídeo sobre esportes. Muito obrigado aos convidados. Much love, bros. E mais uma vez peço desculpa pelos erros técnicos que aconteceram este mês. Agora, manos, vamos falar aqui sobre, antes de mais, deixa-me só fazer uma coisa rápida. Vamos então falar aqui de duas coisas muito importantes. São os nossos patrocinadores desta stream. Antes de mais, falar dos Karma, que é a nossa equipa que nos apoia aqui na Twitch. Fazem tudo para nos ajudar com o nosso crescimento e tanto a nível off-stream como na stream, né? Os Karma têm o site onde vocês podem ver todas as novidades sobre os Karma, sobre as equipas que os Karma têm, sobre eventos, sobre giveaways, tudo que envolve os Karma no geral. Tem o lounge, o gaming lounge dos Karma, onde vocês podem visitar, é no Algarve, ok? Tem computadores, tem comida, tem trading cards, né? Tem jogos de tabuleiro. Vocês podem ir ao lounge dos Karma, have a good time, you know? E é um gaming lounge, que é cá a dizer. Vão se divertir, de qualquer das maneiras. Tem a equipa dos Karma de League of Legends a competir na Liga Portuguesa de League of Legends.
Vocês podem segui-los nas streams oficiais de League of Legends Portugal e na televisão. E tem neste momento, se puderem seguir o Twitter também, tem neste momento uma giveaway a decorrer para um rato gaming. Vocês simplesmente clicam no link e depois de seguirem no Twitter, vai-vos ter mais entries para vocês participarem e se habilitarem a ganhar um rato gaming. Ok? Queria também falar sobre o nosso outro parceiro, que é o Quirido. É ele que nos faz os designs todos para esta stream. Isto não é o momento ideal para apresentar isto, porque neste momento isto está um bocado às três pancadas, este ecrã, né? Mas é ele que faz as overlays todas para esta stream, os painéis, logo, banner, tudo. Portanto, se quiserem algum trabalho dele, ou simplesmente seguir, sempre ajuda o crescimento dele. Passem por lá pelo Instagram dele, Quirido_, ok? E tem também o portfólio dele se estiverem interessados em trabalhos. Ele faz wallpapers para o telemóvel, faz cenas para a Twitch, faz cenas para o YouTube, faz logs, faz tudo. Já sabem, manos. E agora, o que vocês estão à espera, né? Deixem-me só pegar aqui. Vamos tratar de rodar a roda da sorte. Fica bem, Dark. Fica bem, bro. Obrigado por ter estado aí, mano. Obrigado a todos, aliás. Eu tenho só de ir buscar os nomes. Já sabem, todos os subs têm o dobro da chance de ganhar. Portanto, vão ter os nomes deles aqui inscritos 2 vezes. Deixem-me então colocar. Foi pena o talk show também não ter durado mais, né? Por causa do horário em que tivemos de trabalhar por causa da seleção. Mas eu acho que foi uma conversa muito interessante, foi muito fixe. Os convidados estiveram bastante interativos. Eu penso que o chat se divertiu também bastante. Carol tentar 2 vezes. A stream de mods é quando? Pois é, esqueci-me de anunciar isso, manos. Só agora que reparei que eu sou um otário que estava a tapar a minha cara com isto. Está-se bem. Eu sou um excelente streamer. Esqueci-me de anunciar, manos. $15 jogos, 15 jogos. O que eu ia anunciar? Dia 30 vai haver o stream 12 horas em que eu vou jogar um jogo por hora, ok? E os jogos foram escolhidos por os moderadores. Então vai ser 12 horas, 12 jogos,
Passem aí dia 30, vai ser divertido. Para mim não, né? Vou estar a morrer. Mas já, passem aí, bros. E venham se divertir. Vai ser fixe. Confiem. Confiem na Cal, ok? Isto tem aqui alguns repetidos, né? Já. Acho que estão todos. Estão todos. Então, quantas pessoas estão aqui? Quantas opções tem? 27 opções, 15 jogos. Tá boas chances, manos. Tá boas chances, manos. Vamos rodar então a roda. Qual é que vai ser a piada? Se vai estar a morrer ou a piada vai ser essa? A piada vai ser essa. Vá, manos, vamos rodar os jogos. Boa sorte a todos. E já sabem, não briguem. São só jogos, manos. Se não calhar para vocês este mês, calha no próximo. Já sabem. Ok? Vou só dar aqui mais uma embaralhada. E vai. Então o primeiro vai para o 91. Let's go. Já estou aviado. Já está, bro. Já está. By the way, bros. By the way. Não te esqueçam, mais uma vez. Se quiserem apoiar o pessoal que teve aí, os convidados. O Ferreira pediu... Ou melhor, pediu não. Disse que não era necessário ele partilhar as redes sociais dele, porque são redes pessoais, né? Eu não tenho nenhuma para divulgar com vocês, mas pá, digam que o Ferreira é fixe no chat, também serve. Também conta. Então, bora. Um jogo para o DN, let's go. Dani, obrigadão pelo teu follow, mano. Seja muito bem-vindo, bro. Espero que esteja tudo bem contigo. Junta-te aí. Kinks. Mano, Kinks está a limpar jogos fácil. O Ferreira é fixe. Exatamente. Lindo menino. Let's go. Já rodamos 4. Este é o quinto. Bom, meu menino Simon, let's go. Mano, e já agora? Johnny P com o joguinho. Já viste, ó Ferreira? Os teus amigos todos a ganhar jogos, mano. E tu que vieste participar, não há nada para ti, mano. Unfair. Ganda folks. Manos, digam o Ferreira é fixe no chat. Pode ser que dou a menos. Olha o querido. Mano, primeiro leva aí publicidade dele. Ainda leva um jogo por cima. Ferreira é fixe. Gana 91. Ui. Oh, goodie, let's go. Não é por nada. Os mods não deviam ganhar jogos, isso é riga. Mais um para o Folks, let's go. Folks é o primeiro da noite a conseguir 2 jogos. Já sabem, manos, vantagem de ser sub, vocês sabem, né? Vantagem de ser sub. Não tem de nada. Um joguinho para o Nuno, let's go. Mano, até o Nuno, bro. O Nuno só veio aí comprar o ticket, mano, e foi dormir. E conseguiu. Imagina. Humilhado. Um jogo para o Cadal, let's go. O Cadal não merece, que ele meteu-me a jogar Sea of Thieves e eu passei mal.
Passei muito mal. Halfway, let's go. Mano, então é o seguinte, ainda há mais 2 jogos. Ainda há chance dos convidados conseguirem um jogo. Calma, rapazes. Olha, olha, olha. Mano, Ferreira, será que vais ser o único convidado sem um jogo, bro? Não é possível, bro. Mano, é a última roda. É a roda... Aliás, eu até vou embaralhar, mano. Embaralhar, olha. Embaralhar. Sabes o que falta? A música. Pois é, bro. Sabes. Pá. Qual era? É esta playlist, né? Yeah. Esta é que eu curto. Estão prontos, né? É esta, mano. Vá, vou ser um gajo fixe, vou rodar mais uma. Vou embaralhar. Cal foi fez uma donation, portanto é mais uma roda, bora. Mano, não pode. Isto é rigged, bro. Isto é rigged, bro. Já aí os vencedores, manos. Não, nada disso, bro. Pá, eu é que agradeço vocês terem estado aí, tanto tu, o Alexandre, o Sully, tiraram um bom pedaço do vosso tempo para estarem aí a falar comigo. E apesar disto hoje, não sei porquê, mano, ter sido meio às 3 pancadas, não sei o que é que se passou a nível técnico, mas nada queria funcionar. Mas pronto, é isso, espero que tenham divertido, tanto os convidados como o chat. Quando é que anuncias o novo mês? Mesmo no fim do mês, dia 1. Tipo, não sei se anunciou no último dia do mês ou no dia 1. Ou BSS não ligues, pá. Sabes o que é? Eu sou meio perfeccionista, apesar de não parecer disto hoje estar às 3 pancadas, mas eu sou perfeccionista, mano. Então dá-me logo ganda trigger, começo logo a ferver quando alguma coisa dá errado. Mas bem, é o que é. É a beleza do direito, mano, como eu costumo dizer. É mesmo isso. Pá, espero sinceramente que se tenham divertido. Espero que tenham gostado da conversa. Já sabem, isto vai depois parar ao YouTube. Se quiserem saber o canal de ponto de exclamação YouTube. Fazemos reviews de jogos. Fazemos. Experimentamos jogos no geral. Acessos antecipados, alfas, betas. O que nos enviam para experimentar. E se gostam desse tipo de conteúdo, colhem aí na live, colhem no canal do YouTube. Se quiserem entrar no Discord, entrem no Discord, é bastante ativo. Estamos sempre lá a falar de diversas coisas. Portem-se bem. E mais uma vez agradecer aos convidados e a todos que estiveram aí hoje. E à Donation da Halfway e o sub do Folks. Muito obrigado. E já sabem, manos. Próximo mês, novo tema.